Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 161. Logo, o grupo ninja de Iva chegou ao acampamento Komogakuri, na fronteira da Terra do Relâmpago. Deu as boas-vindas a Kitsushi e seus companheiros Iva Jonin, convidando-os para entrar na tenda e discutir seus planos de atacar Konoha. Desta vez, Komogakuri estava indo com tudo. Para desferir um golpe pesado em Konoha, até o terceiro Raikage foi agir como refém, reunindo 3 Jinchuriki com controle quase perfeito sobre suas bestas com cauda. Se fossem derrotados por Konoha novamente, o terceiro Raikage não precisaria orquestrar uma aliança. Onoki, diante de uma Konoha tão poderosa, ficaria inquieto e poderia até mesmo tentar reunir as 4 grandes vilas ninjas para atacar Konoha simultaneamente. Ei, sejam bem-vindos a todos. Os olhos de Killer Bee brilharam quando ele viu Roshi e Yan, cumprimentando-os com seu estilo de rap único. O rosto de Jay escureceu ao ouvir isso e ele imediatamente repreendeu. Bee, dê as boas-vindas aos nossos convidados. Não se preocupe, podemos sentir o entusiasmo dos Jinchuriki do 8 Caudas. É compreensível que um Jinchuriki seja um pouco incomum. Roshi disse, então olhou para Killer Bee e se apresentou. Eu sou Roshi. O Jinchuriki dos 5 Caudas falou, eu sou An. Eu sou Killer Bee. Killer Bee também se apresentou de forma mais formal, já que havia informado anteriormente que os 2 de Vagakuri também podiam controlar totalmente suas bestas com cauda. Vamos conversar lá fora. Tenho certeza de que você não está interessado nessas reuniões tediosas. Depois, conte-nos a missão. Roshi disse a Killer Bee. An permaneceu em silêncio, pois tanto ele quanto Roshi não gostavam de participar de reuniões de alto nível em Vagakuri. Antes que pudessem controlar suas bestas com cauda, as bestas causaram destruição significativa em Vagakuri, fazendo com que o status de Jinchuriki de Roshi e An fosse desprezado pelos outros. Então, mesmo depois de alcançar o controle perfeito sobre suas bestas com cauda, eles preferiram viver perto de Vagakuri e só aceitavam missões quando necessário. Ao ouvir isso, Killer Bee se virou para A e perguntou, tudo bem, irmão? Kitsushi também falou, desculpe, Roshi raramente participa de reuniões em nossa aldeia. Assentiu e disse a Killer Bee, vá em frente e não negligencie nossos convidados. Com a permissão concedida, Killer Bee conduziu Roshi e An para fora da tenda de reunião. A presença ou ausência deles não fazia diferença, já que não contribuiriam para a discussão e eram necessários apenas para a execução da missão. Lá fora, Roshi olhou para Killer Bee e comentou, você chegou a um entendimento com o ser dentro de você tão jovem. Eu te invejo. O 8 Caudas é meu amigo. Somos amigos em comum. Killer Bee respondeu com gestos e rap, e então acrescentou, vocês 2 também são impressionantes. Roshi balançou a cabeça, levei 10 anos para persuadir o ser dentro de mim a chegar a um acordo, An levou um pouco menos, mas ainda assim foram quase 10 anos. Mesmo assim você conseguiu fazer amizade com uma besta com cauda tão temperamental. Desgraçado, quem você está chamando de temperamental? Não é como se vocês, ninjas, não estivessem nos capturando esse tempo todo. Depois que Roshi falou o 4 Caudas, Sengoku rugiu furiosamente de dentro dele. Apesar do protesto, ele passou 10 anos negociando com Roshi e finalmente chegou a um acordo. Roshi poderia usar seu poder, mas qualquer quantia que usasse teria que ser reembolsada após a batalha. Ao contrário de Killer Bee, que conhecia o nome do 8 Caudas e recebia sua ajuda voluntária em batalhas, Roshi e An não haviam alcançado tal afinidade. Vamos compartilhar algumas informações. Que ninjas formidáveis Konoha tem desta vez? Aquele presa relâmpago de Konoha? Roshi perguntou. Ouvimos o nome dele em Iva, conhecido como ceifador do campo de batalha. Ninjas comuns não conseguem sobreviver a um encontro com ele. Ele é realmente formidável. Ele dominou o modo de chakra de liberação de relâmpagos do nosso Komogakuri. Sua velocidade e Kenjutsu são rápidos e ferozes. Seu ninjutsu incrivelmente poderoso e seu genjutsu não é algo que ninjas comuns consigam resistir. Sem a ajuda do ser dentro de você, você definitivamente sucumbiria ao seu Mangekyou Sharingan. Killer Bee disse, fazendo com que Roshi e An se calassem. Eles também instigaram internamente suas bestas com cauda, na esperança de persuadir o 4 Caudas e os 5 Caudas a ajudar durante a batalha. Após alguns minutos de silêncio, com trocas entre as bestas com cauda e seus hospedeiros, sorrisos apareceram nos rostos de Roshi e Killer Bee. Eles conseguiram convencer o 4 Caudas e os 5 Caudas, em grande parte graças ao 8 Caudas. Killer Bee continuou, defender-se do genjutsu do Sharingan é secundário. O Mangekyou tem 2 habilidades. Uma é uma técnica ocular que meu irmão já experimentou muitas vezes, que enfraquece você instantaneamente, deixando todo o seu corpo fraco e até mesmo interrompendo o fluxo de chakra. Há também o Susanoo, que pode atingir mais de 60 metros de altura, mais alto que o 8 Caudas com uma defesa incrível. São necessários de 4 a 5 segundos de bombas concentradas da besta com cauda para romper sua defesa. Ele tem outro trunfo, a técnica que certa vez decepou o braço do terceiro Raikage. Quando o corpo dele se iluminar com um brilho roxo, tenha muito cuidado. Depois de ouvir isso, Roshi perguntou após um momento de silêncio, e quanto às fraquezas dele? Não sei. Ele não tem fraquezas em ninjutsu, taijutsu ou genjutsu, e também tem o Susanoo. Ele é um ninja perfeito. Ao falar sobre o Uchiha Yoichi, Killer Bee falou sério, abandonando seu estilo habitual de rap. Se a presa relâmpago de Konoha fosse fácil de lidar, Komogakuri não precisaria de uma aliança com Iwagakuri. Para o terceiro Raikage renunciar voluntariamente, foram necessários imensa determinação e sacrifício. Depois de compartilhar informações, os 3 começaram a discutir como lidar com a presa relâmpago de Konoha. Conhecendo a técnica Mangekyou que enfraquece os oponentes, eles decidiram se proteger com mantos de biju desde o início. O primeiro estágio do manto de biju foi insuficiente, então eles optaram pelo segundo estágio, a transformação parcial.
Mesmo com os ganhos de velocidade e força da transformação parcial, eles teriam dificuldade em obter vantagem em combate corpo a corpo. Killer Bee já havia lutado contra seu irmão A em uma transformação parcial. Embora tivesse vantagem em força e poder destrutivo, A era um pouco mais rápido. Comparativamente, se a velocidade de Yoichi excedesse a de A e sua força e poder destrutivo fossem maiores, Killer Bee não teria chance. Ele sabia que Yoichi havia dominado a técnica característica do terceiro Raikage, a punhalada infernal. No entanto, eram 3 Jinchuriki. 3 Jinchuriki completamente transformados contra um certamente lhes dariam vantagem. Agora só precisavam inventar um método para eliminar Yoichi completamente. A e Kitsushi discutiram por um longo tempo. A chegada secreta deles tinha como objetivo pegar Konoha desprevenida. No terceiro dia, anotou alguns movimentos de Konoha, como a aliança divulgada com Yugakuri e o estado de Yugakuri. Kitsushi sugeriu: Konoha não sabe nada sobre as nossas informações. Podemos deixá-los obter algumas pequenas vitórias, então desferir um golpe fatal. A ponderou sobre essa sugestão. Isso só significaria sacrificar alguns ninjas de Komogakuri. Ter os ninjas de Yugakuri em uniformes e bandanas de Komogakuri teria sido ideal para enganar Konoha. Após longas discussões com Dodai e outros oficiais de alto escalão de Komogakuri, A concordou com a proposta de Kitsushi. Determinado a aleijar Konoha, A estava disposto a sacrificar alguns ninjas de Komogakuri, acreditando que valeria a pena o custo. A Dodai, Kitsushi e outros formularam seu plano. Inicialmente, excluir Kitsushi era uma opção, mas para garantir a cooperação de Iwagakuri no campo de batalha, A e Dodai demonstraram grande respeito por Kitsushi. Enquanto os ninjas de Konoha exploravam e coletavam informações no campo de batalha de Yugakuri, Komogakuri permanecia indiferente. Em outra frente na Terra da Grama, Iwagakuri lançou um ataque em larga escala. No entanto, eles não enfrentaram Kusagakuri, aparecendo com Takigakuri no território de Kusagakuri para pressioná-lo a se juntar a eles contra Konoha. Após o ataque dos 7 caudas, Takigakuri conseguiu selá-lo novamente, mas sofreu perdas significativas. O líder de Takigakuri e uma dúzia de Jonin de elite consumiram grandes quantidades de água do herói, amplificando seu chakra dezenas de vezes. Essa explosão de poder permitiu que eles selassem novamente os 7 caudas. No entanto, naquela noite, quase 200 ninjas de Takigakuri e mais de 700 aldeões morreram devido à fúria dos 7 caudas. A rápida decisão do líder de Takigakuri de usar a água do herói evitou baixas ainda maiores. Com as duas vilas unidas, o líder de Kusagakuri rapidamente decidiu unir Iwagakuri e Takigakuri contra Konoha. Agora com inimigos nas fronteiras da Terra da Grama e da Terra das Cachoeiras. Jiraiya prontamente relatou isso à vila e liderou alguns ninjas para interceptar os inimigos na Terra das Cachoeiras. Enquanto isso, Iwagakuri e Kusagakuri lançaram ataques, causando grande angústia em Konoha. Iwagakuri preferia confrontos diretos, pois seus jutsus combinados eram difíceis de serem combatidos por outras vilas, especialmente com a sinergia da liberação de terra nos jutsus combinados. A liberação de relâmpago, que neutraliza a liberação de terra, não consegue formar jutsus combinados no campo de batalha, tornando os jutsus individuais de liberação de relâmpago ineficazes. Os ninjas de Konoha tiveram dificuldades para lidar com a situação, e Iwagakuri e Kusagakuri continuaram organizando equipes de ataque para se infiltrar na Terra do Fogo e causar estragos, forçando Konoha a desviar recursos para lidar com essas incursões. Em apenas meio mês desde o início da guerra, Konoha se viu em constante retirada. Iwagakuri e Kusagakuri reuniram mais de 1.700 ninjas nas linhas de frente, enquanto a Terra das Cachoeiras contava com 600. Minato tinha apenas 1.500 ninjas, 500 dos quais foram designados para Jiraiya, o que tornava a situação extremamente difícil. Meio mês após o início do conflito, Minato relatou a situação do campo de batalha à aldeia e solicitou reforços. A ferocidade do ataque de Iwagakuri resultou em mais de 100 baixas em Konoha em 2 semanas, tornando impossível para eles lidar com a situação. Na vila, Hiruzen não esperava que o ataque de Iwagakuri fosse tão feroz, e eles nem sequer mobilizaram seus Jinchuriki, demonstrando disposição para ir com tudo. Hiruzen, após discussões com Koharu, Omura e Danzou, enviou 200 reforços e uma equipe médica. Danzou também liderou 30 ninjas da raiz e 10 membros Zambu para aliviar a pressão sobre Minato na frente. Inicialmente, Hiruzen considerou enviar Mina com a equipe médica, mas ao saber de sua gravidez, ele descartou a ideia. Fazer isso não só deixaria Mina chateada, mas provavelmente também provocaria o clã Uchiha. Embora ainda não fosse casada, Mina havia se mudado para a casa de Yoichi. Com a gravidez, ela se tornará efetivamente a futura mãe do jovem líder do clã Uchiha. Mandá-la para o fronte colocaria Yoichi em risco de retornar do campo de batalha furioso. A situação atual deixou Hiruzen preparado para entrar na batalha a qualquer momento. Se Onoki aparecesse no campo de batalha, mesmo com Minato e Jiraiya, lidar com o velho astuto seria desafiador, exigindo a intervenção pessoal de Hiruzen. O campo de batalha no País das Águas Quentes parecia relativamente calmo. Orochimaru provocou Komogakuri, mas a resposta foi mínima e sem intensidade. Assim, Hiruzen se concentrou mais nos conflitos nas fronteiras da Terra da Grama e da Terra das Cachoeiras. A guerra repentina e em larga escala envolvendo Iwagakuri, Komogakuri e Konoha capturou a atenção de todos no mundo ninja, até mesmo de Madara. Após obter informações substanciais através do Zetsu branco, Madara decidiu usar essa guerra para mergulhar o Uchiha óbito na escuridão. Com as emoções mais puras dos Uchiha, quando você perder esse amor, você despertará o poder supremo dos Uchiha. Conectando-se à estátua demoníaca do caminho exterior, Madara absorveu poder, preparando-se para executar seu plano pessoalmente. Óbito, quando você vir a escuridão deste mundo, você se tornará meu sucessor. Capítulo 162.
Pessoal, há algo muito estranho com os ninjas de Komogakuri. Embora tenham reunido um número significativo de ninjas, seu engajamento medíocre não parece indicar que estejam realmente lutando contra nós. Após interromper a ofensiva, Sakumo reuniu todos para discutir a situação. Eles já haviam avançado a linha de frente até a fronteira entre o País do Fogo e o País das Águas Quentes, e enviado inúmeras equipes de patrulha para o País das Águas Quentes. Às vezes até mesmo lutando com ninjas de Komogakuri no País do Relâmpago. Diante de uma nação militar com uma forte cultura marcial, os preparativos de Sakumo já eram bastante agressivos. Mas a resistência de Komogakuri era surpreendentemente fraca, contra-atacando apenas quando as equipes de Konoha entraram na Terra do Relâmpago. A guerra já durava 2 meses e Oishi acumulara 5 oportunidades de extração, com a sexta prevista para o mês que vem. Apesar de 2 oportunidades de troca, não houve progresso na batalha. Comparados à situação em Iwagakuri e Kusagakuri, os conflitos na Terra das Águas Quentes poderiam ser considerados escaramuças menores. Em 2 meses, apenas 37 pessoas morreram ali, enquanto as baixas na outra frente foram quase 10 vezes maiores. Se não forem dissuadidos pela reputação de Sakumo-san e Oishi-san, então devem ter um plano. Precisamos de mais informações, de preferência infiltrando-nos na retaguarda de Komogakuri para obtê-las. Orochimaru olhou para Yoichi enquanto falava, lembrando-se de como havia obtido informações sobre o Duas Caudas anteriormente. No entanto, Komogakuri pode ter aprendido a lição e não usará o mesmo método para transmitir informações novamente. Iwagakuri e Komogakuri realmente se aliaram? Se sim, Komogakuri deveria pelo menos lançar alguns ataques para nos pressionar. Um Jonin do clã Nara falou, Iwagakuri sofreu mais de 200 baixas, mas Komogakuri parece despreocupado. Embora Komogakuri também tivesse perdido pelo menos 100 ninjas, o campo de batalha era bem menos intenso. Dessas 100 baixas, 1/3 foi eliminado por Uchiha Yoichi durante suas missões. Agora, sempre que os ninjas de Komogakuri avistavam Yoichi de longe, eles imediatamente se dispersavam. Encontrar a presa relâmpago de Konoha e sobreviver se tornou um motivo de orgulho. Sakumo disse, há outro assunto. O terceiro Hokage quer transferir 200 ninjas daqui para reforçar a outra frente, na esperança de que possamos recuar nossas defesas. Os outros Jonin na tenda ficaram em silêncio ao ouvir isso. Yoichi franziu a testa e perguntou, não é possível enviar reforços da vila? A vila ainda precisa se proteger contra Suna e Kerigakuri. Não podemos arriscar tudo no campo de batalha na Terra da Grama. Simplesmente temos poucos ninjas para enfrentar 2 vilas ao mesmo tempo. Já havia mais de 2.000 ninjas de Konoha no campo de batalha na Terra da Grama. Aqui na Terra da Água Quente havia apenas 1.500. Se 200 fossem transferidos, seria difícil lidar com um ataque repentino de Komogakuri. No entanto, os ninjas restantes na vila eram de fato limitados. Àquela altura, havia apenas 10.000 ninjas registrados. Excluindo aqueles que morreram na Primeira e Segunda Guerras Ninja, o número de ninjas ativos de Konoha poderia ser de apenas cerca de 7.000. Quase metade dos ninjas já estava mobilizada em 2 frentes. Como Suna tinha um histórico de invasões, eles não podiam depender apenas de Amegakuri para a defesa. Embora nossa situação não seja ideal, está a ordem do Hokage. Yoichi-san e Ayama-san, por favor, selecionem 100 ninjas de cada esquadrão para reforço. Sakumo declarou, a ordem do terceiro Hokage não estava em discussão, apenas em cumprimento. Entendido. Yoichi e Ayama responderam, prontos para agir assim que a reunião terminasse. Além disso, continuem a fortalecer a coleta de informações e a aumentar as equipes de patrulha. Ryota-san, deixo isso com vocês. Entendido. O comportamento de Komogakuri intrigou Sakumo, mas eles não estavam isentos de contramedidas. Orochimaru havia preparado selos de invocação com seu sangue. Ao fazer com que alguns Chunin e Genin realizassem o jutsu de invocação, eles conseguiram invocar 10 serpentes enormes no campo de batalha. Essas serpentes por si só já representariam uma ameaça significativa para Komogakuri. Orochimaru e Yoichi também tinham suas próprias bestas invocadas. Hiruzen inicialmente queria que Mina liderasse a equipe médica junto com Gates, mas desistiu da ideia ao saber de sua gravidez. Por outro lado, a situação na Terra da Grama mal se estabilizou, mesmo depois que Namikaze Minato recebeu reforços. Enfrentar 3 aldeias ao mesmo tempo era incrivelmente difícil. Iwagakuri, Kusagakuri e Takigakuri sabiam que Konoha tinha um número limitado de habitantes. Então deliberadamente lançaram ataques em vários lugares para dispersar Konoha. Até mesmo a raiz de Danzou sofreu reveses. Ele pretendia que seus ninjas se infiltrassem furtivamente na retaguarda de Iwagakuri para assassinatos e sabotagens, mas perderam mais de 10 ninjas sem sucesso. No entanto, seus sacrifícios não foram em vão. Eles conseguiram destruir uma linha de suprimentos de Iwagakuri e descobrir uma informação importante. As rotas de suprimentos de Iwagakuri e os pontos de suprimento de Kusagakuri. Anteriormente, apenas Komogakuri conseguia transportar suprimentos sem muita pressão, graças às ferramentas dos 6 caminhos. Outras aldeias precisavam de mão de obra, e os pergaminhos de armazenamento não conseguiam armazenar tudo. Iwagakuri enviou muitos ninjas, exigindo viagens de suprimentos a cada poucos dias para atender ao consumo de shuriken e kunai. Ao saber disso, Danzou imediatamente passou a informação para Minato e Jiraiya, decidindo não desperdiçar mais ninjas da raiz em tais missões. Reunir essas informações já havia custado muitas vidas. Mais sacrifícios enfraqueceriam as defesas de Konoha, então era melhor deixar a tarefa para os comandantes no campo de batalha. Danzou estava curioso para ver como o jovem comandante do campo de batalha mudaria a situação. Iwagakuri e Komogakuri trocavam atualizações quase diariamente. Após 2 meses Onoki, o terceiro Haikage, Kitsushi, Dodai e a decidiram que era hora de lançar seu ataque.
As informações deles confirmaram que Konoha não enviaria os Jinchuriki da Nove Caudas. Embora tenham enviado emissários Asuna e Kirigakuri, o resultado foi incerto, mas valia a pena tentar. Depois de finalizar os planos de ataque, a disse a Kitsushi: "Contaremos com você, Katsushi-san. Não precisa agradecer. Temos um inimigo em comum." Kitsushi respondeu. Se Konoha com a Nove Caudas e a recém-adquirida Duas Caudas não fosse derrotada, sua força aumentaria imensamente em poucos anos. Os exames Chunin anteriores facilitaram a aliança com Mogakuri e Vagakuri. No dia seguinte, acessou a abordagem moderada e enviou inúmeras equipes de reconhecimento de Komogakuri. Logo elas entraram em confronto com patrulhas de Konoha, resultando em escaramuças. Esses encontros causaram perdas significativas em Konoha, com emboscadas direcionadas em muitas áreas da Terra das Águas Quentes. As notícias chegaram rapidamente a Sakumo, que percebendo que algo estava errado, imediatamente enviou batedores para rastrear os movimentos de Komogakuri. Os batedores retornaram rapidamente com informações que chocaram Sakumo Ataki. Komogakuri se mobilizou em massa com uma grande força se movendo em direção à Terra do Fogo, com previsão de invasão em poucas horas. Sakumo reuniu todos os Jonin, compartilhou as informações e começou a fazer os preparativos. Orochimaru-san, se eu não estiver aqui você estará no comando. Se Orochimaru também estiver ocupado, Ayama-san, você assume. Yoichi-san, cuide do Oito Caudas se ele aparecer. Sakumo organizou as defesas. Com números iguais, Komogakuri era mais fácil de controlar do que Vagakuri. Assim que os preparativos foram concluídos, os ninjas de Konoha se reuniram rapidamente, determinados a enfrentar a ameaça iminente. Enquanto os ninjas de Konoha se preparavam, eles logo avistaram as unidades avançadas da força principal de Komogakuri. O ninja do clã Yamanaka controlando um falcão mensageiro relatou a Sakumo: "Sakumo-san, vejo ninjas de Vagakuri também, pelo menos dezenas, no flanco esquerdo de Komogakuri." Estrondo. Antes que os ninjas Yamanaka pudessem terminar, três figuras colossais apareceram à frente da força de Komogakuri. Um macaco gigante de pelo vermelho, com chifres e duas presas, e quatro caudas balançando atrás dele. Uma criatura com cabeça de golfinho e corpo de cavalo, totalmente branco, com 5 caudas enormes bloqueando o céu. Por fim, o boi de 8 caudas, conhecido pelos ninjas de Konoha por sua feroz batalha com o Uchiha Yoichi, e cujo poder destrutivo aterroriza ninjas comuns. O aparecimento dessas três bestas com cauda totalmente transformadas no campo de batalha imediatamente trouxe imensa pressão sobre o lado de Konoha, surpreendendo até mesmo Uchiha Yoichi, que sentiu a severa ameaça. O rosto de Orochimaru tornou-se sério. Baseado no relato do ninja Yamanaka, ele rapidamente sugeriu a Sakumo: "Sakumo-san, precisamos recuar. Esta batalha é invencível. Recuar não será fácil. Komogakuri não vai deixar." Sakumo respondeu, buscando rapidamente uma solução. Com Komogakuri escondendo informações tão cruciais, eles não permitiriam uma fuga fácil. Não importa o que aconteça, precisamos lutar primeiro. Ao ver as três bestas com cauda totalmente transformadas, Yoichi percebeu que não conseguiria esconder sua força hoje. Susanoo. Um enorme chakra surgiu de dentro, formando rapidamente ossos, músculos e armaduras. Um Susanoo azul escuro de 70 a 80 metros de altura, semelhante a um Tengu corvo gigante, apareceu no campo de batalha. Com o aumento do poder ocular, o Susanoo de Yoichi havia crescido mais de 20 metros que o Oito Caudas. O Susanoo azul escuro moveu-se rapidamente para frente, balançando sua lâmina de chakra para desviar uma bijudama que se aproximava no céu. Entretanto, a lâmina do Susanoo quebrou após desviar de apenas uma bomba, forçando-o a cruzar os braços para bloquear a segunda e a terceira bombas. Orochimaru reagiu rapidamente, fazendo sinais com as mãos. Triplo Rashomon. Estrondo. A explosão violenta, as chamas abrasadoras e as ondas de choque intensas derrubaram os portões de Rashomon. Felizmente, os ninjas de Konoha haviam se espalhado para o subsolo. Caso contrário, as bijudamas teriam causado graves perdas. As bestas com cauda realmente fizeram jus à sua reputação como armas nucleares de guerra, com seus ataques devastadores até mesmo para os Jonin de elite, que são os de alta patente em uma grande vila. Ei, bastardo, idiota, seja levado pelo vento. Killer Bee comemorou após ver o efeito das bijudamas, batendo palmas alegremente, e então sugeriu a Roshi e Yan: "Que tal mantermos o ritmo e continuarmos o ataque?" Ele não caiu, Killer Bee, tome cuidado. Svi. Um golpe poderoso surgiu de repente da nuvem de poeira da explosão, atingindo os três Jinchuriki e abrindo um abismo profundo no chão. Graças ao aviso de Roshi, os três usaram suas caudas para bloquear o golpe. O campo de batalha estava agora completamente devastado, com um abismo profundo que se estendia do lado de Konoha até a força principal de Komogakuri. As explosões das bijudamas também haviam dissipado a nuvem de poeira. O Susanoo de Yoichi tinha um grande buraco no peito causado pela bomba, mas ele rapidamente o consertou com chakra. Antes do Susanoo, uma cratera de quase 100 metros de largura havia se formado. Sakumo Ataki, Orochimaru e os outros ficaram alarmados. Sem Yoichi e os portões de Rashomon absorvendo a maior parte do impacto da explosão, sobreviver até mesmo metade dos ninjas sob o ataque da bijudama teria sido difícil. Ayama-san, peça para Inomata-san retransmitir ordens. O primeiro esquadrão cobre, o segundo e o terceiro esquadrões e a equipe médica se preparam para recuar, e enviem uma mensagem à vila explicando a situação. Sakumo ordenou decisivamente. Qualquer atraso significaria o sacrifício dos 1000 ninjas presentes. Yoichi e os três Jinchuriki à sua frente também pensaram em mudar o campo de batalha.
Até mesmo Susanoo e as bestas com cauda causaram uma destruição tremenda com seus ataques. Em um campo de batalha ninja sem técnicas de selamento, os 1000 ninjas não teriam a mínima chance. Um simples Susanoo pode não resistir aos ataques contínuos de Bijudamas. Preciso revelar mais do meu poder. Depois de decidir, Yoichi juntou as mãos, e marcas do modo sábio apareceram em seu rosto, com um chifre emergindo lentamente em sua testa. Até o Susanoo se transformou, sua armadura ganhou características semelhantes a escamas e um chifre semelhante apareceu em sua testa. Arte sábia, liberação de madeira, técnica do mano de madeira. Capítulo 163. A enorme figura de madeira formada dentro do Susanoo rapidamente fez o Susanoo, que já tinha 70 a 80 metros de altura, subir mais 30 metros, transformando na técnica do poderoso homem de madeira. Agora, Ashibi, Yonbi e Gobi tinham apenas metade da altura de Yoichi. Isso é Mokuton. Todos os presentes, exceto Orochimaru, que esperava por isso, incluindo Sakumo, todos os ninjas de Komogakuri e Iwagakuri, assim como os 3 Jinchuriki, ficaram chocados ao testemunhar isso. Principalmente os 3 bijus que imediatamente se lembraram do desamparo e da raiva que sentiram quando foram dominados por Mokuton. Aquele bastardo os havia capturado e vendido para aqueles ninjas, condenando-os a uma vida de escuridão eterna. Bum, bum, bum. O colossal homem de madeira começou a se mover em direção aos 3 bijus, fazendo o chão tremer violentamente. Os ninjas próximos não conseguiam nem se levantar. Sakumo-san, haja rápido. Esta é uma oportunidade rara, disse Orochimaru antes de deslizar como uma cobra em direção à outra parte do campo de batalha. O esforço conjunto meticulosamente planejado de Komogakuri e Iwagakuri não seria facilmente abandonado só por causa do aparecimento repentino de Mokuton. Doton, Doryudango. Doton, Duryueki. 2 jutsus Doton foram lançados em rápida sucessão, o primeiro por Kitsushi e o último por Orochimaru. Com o aparecimento dos 3 bijus e do enorme homem de madeira, o campo de batalha foi rapidamente reorganizado. Kitsushi aproveitou a oportunidade para lançar um ataque surpresa, com o objetivo de desferir um golpe pesado nos ninjas de Konoha. No entanto, Orochimaru rebateu seu jutsu Doton. A voz rouca de Orochimaru zombou. Ei, Kitsushi-kun, eu não esperava que Iwagakuri pregasse uma peça dessas. Felizmente temos o Konoha no Raiga frustrando seus planos. Orochimaru, 3 bijus não são tão fáceis de derrotar. Se demorarmos um pouco, vocês sem dúvida vão perder na linha de frente. Doton, Doryudan. Doton, Doryudan. Ambos usaram jutsus Doton novamente. Além de sua pesquisa sobre técnicas de cobras, Orochimaru era o mais proficiente em Doton. Ele conseguia executar quase todos os jutsus Doton que Hiruzen Sarutobi conseguia. Entretanto, contra as técnicas Doton avançadas de Kitsushi, suas técnicas de cobra eram menos eficazes, a menos que ele invocasse Manda. Estrondo. Uma figura cercada por raios atravessou o Duryueki de Orochimaru e rapidamente avançou contra ele. Ryuru Bakuatsu. O poderoso chakra de Raiton concentrado no cotovelo aumentava a força do impacto a uma velocidade incrível. Até mesmo uma placa de ferro à frente seria perfurada pelo golpe de ar. Estrondo. Uma luz branca brilhou quando a espada curta presas brancas cortou a proteção de braço coberta de raios no pulso de ar e em seguida, atingiu a proteção de metal em seu braço. Não era a intenção de Sakumo errar. A desviou a lâmina para fazer a proteção de metal colidir com ela. Estrondo. O choque produziu um forte som metálico, e ambos os homens saltaram para trás, aproveitando o recuo. A examinou a proteção metálica em seu braço, feita do mineral mais duro e condutor de chakra da Terra do Relâmpago, que agora apresentava um corte superficial. Konoha no Shiroikiba. Eles não têm reforços. Se os detivermos, os ninjas de Konoha estarão condenados. Kitsushi gritou e retomou seu ataque a Orochimaru. Eles tinham quase 3.000 ninjas de Komogakuri, dezenas de elites de Iwagakuri capazes de realizar jutsus Doton conjuntos. Com as elites de Konoha ocupadas, mesmo em 10 minutos o acampamento poderia ser invadido. Enquanto isso, Yoichi e os 3 Jinchuriki de Iwagakuri e Komogakuri se afastaram do campo de batalha. Ambos os lados evitavam seus poderosos destruidores, e até mesmo os ninjas de Komogakuri e Iwagakuri mantinham distância de seus próprios Jinchuriki. Ficar perto de seres tão destrutivos tornava a sobrevivência difícil, mesmo que eles pretendessem proteger você. Tenha cuidado. Seja Mokuton ou Susanoo, ambos são adversários formidáveis para nós. O Ashibi lembrou. Todos os 3 bijus já haviam sofrido nas mãos de Mokuton antes. Uma vez enredados, seu chakra seria rapidamente drenado. Felizmente eles agora estavam na forma de Jinchuriki, o que os tornava mais manejáveis do que suas formas originais. Se enredados, podiam recuar para seus Jinchuriki. Bum, bum, bum. O poderoso homem de madeira atacou rapidamente, sacudindo o chão a cada passo, levantando sua longa espada para atacar o Ashibi. As caudas de polvo do Ashibi se alongaram, formando um escudo flexível para bloquear os golpes do poderoso homem de madeira. Estrondo. A espada de madeira repleta de chakra cortou as caudas dos polvos, mas, devido à sua flexibilidade, a maior parte da força foi dissipada, deixando-os apenas meio cortados. No entanto, a pressão do vento causado pelo golpe fendeu o solo atrás do Ashibi, criando um abismo profundo com mais de 1000 metros de comprimento. Biju Dama. O Yonbi, controlado por Roshi, rapidamente formou um Biju Dama e o arremessou em Yoichi. Nos poucos segundos em que o Yonbi formou a bomba, Yoichi reagiu, controlando o poderoso homem de madeira para capturar o Biju Dama, usando sua habilidade de absorção de chakra para evitar que ele explodisse. Enquanto isso, Moha, Futon,
Yokai Totsugeki. O Gobi, controlado por An, liberou uma grande quantidade de vapor para aumentar sua velocidade e força, investindo contra o poderoso Homem de Madeira. Leve isso de volta. Yoichi pressionou o Biju Dama contra a cabeça do Gobi, fazendo-o explodir violentamente com o impacto. A explosão e a onda de choque criaram um espetáculo aterrorizante no campo de batalha, sentido até mesmo de uma grande distância. Após vários segundos, a onda de choque diminuiu, revelando An gravemente ferido, arremessado centenas de metros para trás. Embora o corpo do Gobi tenha absorvido a maior parte do dano, An ainda sentia uma dor imensa. Seu idiota! Se você não consegue lutar na forma Biju, deixe que eu cuido disso. Pare de usar meu corpo para receber golpes pesados. O Gobi repreendeu An. Embora frequentemente emprestasse seu chakra a ele, An nunca havia lutado completamente transformado antes, e sua primeira batalha terminou em um erro tão grave. O poderoso Homem de Madeira perdeu um braço na explosão, mas foi rapidamente recuperado pelo controle de chakra de Yoichi. Sem o chakra da arte sábia e o Susanoo, a figura de madeira não teria resistido à explosão. Mokuton, Shiju Kaijin. Após a formação dos selos, árvores enormes surgiram do chão, transformando-se em um mar semelhante a uma floresta que avançou em direção aos 3 Biju. Tenha cuidado para não se enroscar nas árvores. O Ashibi avisou, mas logo se viu preso nas inúmeras árvores que cresciam ao seu redor. Caramba! O Ashibi lutou contra as árvores surpreendentemente fortes e resistentes, exigindo um esforço significativo para quebrar cada uma delas. Este Mokuton, aprimorado pelo chakra da arte sábia, pode ser considerado uma arte sábia. Morrer, a espada de chakra do poderoso Homem de Madeira balançou horizontalmente, com o objetivo de decapitar o Ashibi. Sentindo perigo, o Ashibi usou 4 caudas de polvo para se proteger, mas todas as 4 foram cortadas pelo golpe. O Ashibi rugiu de dor. Embora suas caudas pudessem se regenerar, a dor de ser decepada era inevitável. Kakazan. Sengoku, assumindo o controle de Roshi, bateu no chão, fazendo com que o magma explodisse e incinerasse as árvores ao redor. Sengoku permaneceu ileso no magma, acostumado a tais ambientes após anos de convivência. Os Yonbi e Gobi assumiram o controle, já que as tentativas iniciais de Roshi e An de um combate totalmente transformado foram infrutíferas. O Gobi usou Futon, emitindo uma grande quantidade de vapor para se libertar das árvores emaranhadas. Ambos os Bijus possuíam habilidades especiais eficazes contra Mokuton. Yokai Setsudan. O Gobi, libertado, usou Futon para acelerar, avançando diretamente contra a espada de chakra do poderoso Homem de Madeira. Os chifres do Gobi, sua parte mais difícil, combinados com a aceleração, empurraram um muito maior poderoso Homem de Madeira para trás. O Yonbi se moveu para ajudar o Ashibi, usando o Yoton para queimar as árvores que o prendiam. Você está bem, Ashibi? Estou bem, graças à sua habilidade. Caso contrário, eu teria que me destransformar. O Ashibi respondeu com gratidão. Sem a forma Biju, Killer Bee estaria vulnerável à ameaça colossal, provavelmente morrendo em poucos rounds. Chega de papo. Mokuton é poderoso, mas capturar nós 3 não será fácil. Vamos ajudar Gobi. Enquanto Sengoku falava, o poderoso Homem de Madeira derrubou o Gobi com um golpe, prestes a desferir um golpe fatal quando o Yonbi e o Ashibi lançaram o Biju Dama. O primeiro Biju Dama foi desviado pelo poderoso Homem de Madeira, mas o segundo o atingiu diretamente. No momento do impacto, o Gobi se protegeu com a cauda. As caudas do Biju eram excepcionalmente resistentes, capazes de resistir a muitos ataques. No entanto, apenas os Yonbis superiores conseguiam isso. Os Ishibis, Nibis e Sambis tinham caudas insuficientes para proteger seus corpos enormes. Enquanto isso, em outra parte do campo de batalha, o time de Konoha mal conseguiu resistir por 10 minutos antes de entrar em colapso. Os Jutsus Doton combinados das elites de Vagakuri eram muito difíceis de combater. Técnicas simples como corpo de rocha de ferro e lança de terra de rocha eram usados como se fossem jutsus proibidos de nível S, com chuva contínua de pedras causando graves baixas entre os ninjas de Konoha. Até Jonin teve que usar jutsus que exigiam muito chakra para bloquear os ataques combinados do Ivagakuri. Os ninjas de Vagakuri usaram jutsus Doton de baixo chakra, mas os ninjas de Konoha não conseguiram resistir a vários ataques e começaram a recuar. Quando sua formação se desfez, os ninjas de Komogakuri formaram equipes de ataque para atacar, matando os ninjas de Konoha sob a cobertura de jutsus, shuriken, kunai e marcadores explosivos. Sakumu-sama, Orochimaru-sama, não conseguimos resistir. Ivagakuri e Komogakuri estão rompendo nossa formação. Sakumo e Orochimaru, lutando contra a Ikitsushi, ouviram esta mensagem através de um jutsu de comunicação de um ninja do clã Yamanaka. A batalha estava apenas começando. O ataque inimigo era feroz demais. Sakumu-sama, Orochimaru-sama, não conseguimos resistir. Ivagakuri e Komogakuri estão rompendo nossa formação. Sakumo e Orochimaru, lutando contra a Ikitsushi, ouviram esta mensagem através de um jutsu de comunicação de um ninja do clã Yamanaka. A batalha estava apenas começando. O ataque inimigo era feroz demais. Recuem imediatamente. Perdemos esta batalha. Recuem para o segundo acampamento e montem defesas. Usem as cobras invocadoras como cobertura. Sakumo ordenou com decisão. Através do jutsu do clã Yamanaka, ele conhecia a situação. Komogakuri e Ivagakuri eram implacáveis. Seus ataques poderosos esgotavam o chakra sem hesitação. Orochimaru, informe Yoichi-kun para encontrar uma chance de recuar. Se ele não conseguir, me avise e eu te apoiarei. Inomata, ajude Orochimaru com a comunicação. Sakumo usou o jutsu do clã Yamanaka para dar ordens, então criou um clone das sombras. Ao ver isso, ficou vigilante, mas então viu o clone das sombras de Sakumo indo em direção a Orochimaru e Kitsushi, deixando-o furioso. Konoha no Shiroikiba, você ousa me subestimar. Mesmo que estivesse em desvantagem, ele não era completamente impotente.
Como a presa branca de Konoha ousa desviar metade do seu chakra para ajudar os outros? Eu vou te matar. O chakra Raiton de atingiu seu máximo, aumentando sua velocidade levemente enquanto ele investia contra Sakumo. Orochimaru, ao ver o clone das sombras de Sakumo chegar, usou técnicas de cobra para se desvencilhar e foi em direção a Yoichi. Kwanin, Yuta, Higashi, usem jutsus para interceptar Konoha no Shiroikiba. Não o ataquem de perto. Ketsushi ordenou, usando jutsus para forçar o clone das sombras de Sakumo a recuar e perseguir Orochimaru. Malditas bestas! Os múltiplos ataques de Yoichi foram neutralizados pela cobertura mútua dos 3 bijus, o que o deixou irritado. Percebendo a chegada de Orochimaru, Yoichi o viu invocar cobras para enredar as pernas do Yonbi e do Gobi, e então explodir derrubando-os. De repente Yoichi ouviu uma voz em sua mente. Yoichi-sama, eu sou Yamanaka Inomata. Este é o meu jutsu, permitindo que Orochimaru-sama se comunique com você. Yoichi-kun, perdemos a linha de frente e estamos recuando. Estou aqui para te dar cobertura. Não precisa. Antes de recuarmos, vou matar pelo menos um biju. As palavras de Yoichi chegaram até Orochimaru e Inomata, surpreendendo Orochimaru. No momento seguinte, Yoichi criou um clone de madeira para manter o poderoso Homem de Madeira, então pulou para longe. Manter o poderoso Homem de Madeira por tanto tempo havia consumido muito de seu chakra, mas ele ainda tinha força suficiente para seu trunfo. Um selo-chave do selo dos 4 símbolos apareceu em sua mão, que ele pressionou e girou sobre seu abdômen. O selo interno dos 4 símbolos se abriu, envolvendo Godzilla em chakra, fazendo com que a fera gigante se expandisse rapidamente. De repente, o corpo de Yoichi começou a mudar, com a pele endurecida aparecendo, uma cauda brotando de suas costas, mãos se transformando em garras e seu corpo ficando maior. Rugido. O campo de batalha tremeu quando a forma de Yoichi, semelhante à de Godzilla, emergiu, elevando-se sobre tudo. Seu rugido monstruoso ecoou, sinalizando seu verdadeiro poder. Preparem-se. Yoichi rosnou, investindo contra os 3 bijus com uma ferocidade renovada. Ashibi, Yonbi e Gobi se prepararam para contra-atacar, suas formas enormes se preparando para o confronto com o estado transformado de Yoichi. Diante de um poder avassalador, ambos os lados perceberam que a batalha estava longe de terminar. O verdadeiro teste de força, estratégia e sobrevivência estava apenas começando. Capítulo 164. Uma fera maior que o poderoso Homem de Madeira apareceu diante dos 3 Jinchuriki e de Orochimaru. Sua cauda, com mais de 100 metros de comprimento, tinha barbatanas dorsais assustadoras que iam da ponta até o pescoço. Suas patas traseiras, enormes e robustas, poderiam facilmente esmagar uma pequena montanha. Todo seu corpo era coberto por um material resistente e entrelaçado, e sua boca escancarada liberava ondas de calor escaldante a cada respiração. Feroz e aterrorizante. Essa foi a impressão que Godzilla causou a todos os presentes. Bestas com cauda já eram consideradas aterrorizantes, mas a transformação de Yoichi em Godzilla triplicou o tamanho de uma besta com cauda, e cada parte do seu corpo exalava brutalidade. Orochimaru-senpai, afaste-se um pouco. Através da telepatia de Inomata, Yoichi instruiu diretamente Orochimaru a recuar. O poderoso Homem de Madeira, que também deveria atrasar os 3 Jinchuriki, foi então dissipado. O poderoso Homem de Madeira era poderoso tanto ofensivamente quanto defensivamente. Derrotar uma besta com cauda foi fácil, subjugando-a rapidamente como um cachorro. Ele conseguia derrotar 2 bestas com cauda com algum esforço, mas 3 eram muito problemáticos. As 3 bestas com cauda se coordenavam muito bem. A liberação de fervura e a liberação de lava podiam derreter a liberação de madeira, e o Biju Dama combinado era particularmente problemático. Além disso, o Mangekyou Sharingan de Yoichi não deu ao poderoso Homem de Madeira o tamanho do Susanoo ou do Mangekyou Sharingan Eterno de Madara. Essas 3 feras o estavam provocando, querendo descontar sua raiva nele como se fosse a Shirama. Então, Yoichi decidiu mostrar a elas o que era uma verdadeira fera antes de partir. Zumbido, zumbido, zumbido. Da ponta da cauda, a luz roxa espalhou-se instantaneamente pelas barbatanas dorsais, pulsando como um batimento cardíaco. Em seu ponto mais intenso, Yoichi sentiu como se um sol estivesse prestes a irromper de sua garganta. Bi, tome cuidado, esse pode ser o movimento que quebrou o braço do terceiro Raikage. O aviso de Killer Bee foi rapidamente repassado aos outros 2 bijus. O Ashibi imediatamente aconselhou, usem suas caudas. Eles não usaram Biju Dama em resposta porque viram um monstro abrindo a boca, com a mesma luz roxa ofuscante brilhando dentro. Estrondo. Uma rajada de chamas irrompeu da boca de Godzilla, mais aterrorizante do que uma erupção vulcânica. As chamas se transformaram em um mar de fogo ao atingir o solo, incendiando uma área de vários quilômetros à frente. Controlando instintivamente as chamas, Yoichi as concentrou em um raio roxo brilhante. Shiar. O raio roxo, formado por chamas de alta temperatura, tinha imenso poder de corte. Em um instante cortou Gobi ao meio, bloqueando-o com 5 caudas. Muou. A morte repentina de seu companheiro chocou Sengoku e Gyuki. A alta temperatura das chamas era dolorosa, mas eles conseguiram suportar consumindo muito chakra para manter seus corpos. Mas por que esse raio roxo matou instantaneamente seu camarada? Embora o relacionamento entre os bijus tenha se deteriorado com o tempo, ver um antigo companheiro morrer repentinamente ainda era difícil de aceitar para Sengoku e Gyuki. No entanto, o momento passou rápido. Após a morte de Gobi, o raio roxo varreu horizontalmente cortando Sengoku ao meio. Gyuki, vendo isso, escapou cortando sua cauda. Após devolver o controle para Killer Bee, cortou outra cauda para usar um jutsu de substituição. Com os 3 biju cortados ao meio, Yoichi retraiu a viga. Este ataque consumiu uma quantidade enorme de chakra, 2/10 de uma só vez. O feixe da barbatana dorsal consumia ainda mais chakra. Com força total, Yoichi estimou que só poderia usá-lo uma vez.
Orochimaru-senpai, traga de volta os 3 corpos dos Jinchuriki. Yoichi instruiu Orochimaru por telepatia. Ele ainda não tinha certeza se os 3 Jinchuriki estavam mortos ou se um deles havia escapado. Era a primeira vez que libertava Godzilla de seu corpo e controlava sua forma bestial com a consciência humana, fazendo com que tudo parecesse estranho. O feixe de radiação era algo que ele já havia usado em forma humana, o que lhe permitia controlá-lo e liberá-lo após se transformar em Godzilla. Quanto a usar o corpo de Godzilla para ninjutsu sensorial, Sharingan ou Susanoo, Yoichi não conseguia fazer isso ainda, ele precisava de mais tentativas no futuro. Sentindo o chakra restante, Yoichi instintivamente sentiu um aglomerado distante de energia, com o calor de um lado desaparecendo rapidamente. Provavelmente ninjas de Konoha. Yoichi-sama, Orochimaru-sama, Sakumo-sama estão feridos, e estamos prestes a perder. A voz de Yamanaka Inomata foi abruptamente cortada, provavelmente porque ele estava recuando ou tinha sido morto. As assinaturas de calor que os perseguiam provavelmente eram ninjas de Komogakuri. Transformado em Godzilla, as barbatanas dorsais de Yoichi brilharam em roxo novamente. Após alguns segundos reunindo energia, ele liberou um feixe de radiação capaz de destruir o mundo. Desta vez, seu alvo eram as forças de Komogakuri que o perseguiam. Sua capacidade sensorial atual era fraca, e o campo de batalha entre Komogakuri e Konoha estava distante, quase 10 quilômetros devido à mudança de direção. Estrondo. As forças de Komogakuri, perseguindo os ninjas de Konoha em retirada, foram repentinamente atingidas por um raio roxo à distância, semelhante a uma punição divina. Com o impacto, o raio causou uma explosão enorme, com chamas subindo centenas de metros de altura, criando uma cratera profunda no solo duro. Yoichi então mirou seu raio nas forças de Komogakuri, desferindo um golpe devastador. Caramba! Kitsushi, que chegou e estava reunindo chakra, viu Yoichi como Godzilla atacando seus ninjas e bateu furiosamente as mãos no chão. Momentos atrás, ele viu os Yonbi e Gobi de sua aldeia serem cortados ao meio por aquele raio roxo, incerto de suas condições. Doton, Sando no Jutsu. Enormes montanhas hemisféricas surgiram de ambos os lados de Godzilla, esmagando e interrompendo o feixe de radiação de Yoichi. Com seu raio interrompido, Yoichi decidiu dispensar Godzilla, selando-o novamente dentro do selo dos 4 símbolos em seu corpo. No momento, a consciência de Godzilla estava sob o controle de seu chakra, sem oferecer resistência. O corpo enorme foi absorvido como se estivesse sendo sugado por um vórtice, retornando rapidamente ao abdômen de Yoichi. Com a selagem concluída, Yoichi caiu de uma altura de mais de 100 metros. Pouco antes de atingir o solo, ele usou a forma esquelética do Susanoo para amortecer a queda. Meu corpo está quente de novo. Isso é um efeito colateral do uso da forma de Godzilla? Yoichi notou fumaça subindo de suas roupas com um cheiro de queimado. Sua temperatura corporal devia ultrapassar 100 graus Celsius. Embora desconfortável, estava melhor do que antes. Antes que as 2 montanhas hemisféricas pudessem se aproximar, Yoichi rapidamente deixou a área. Orochimaru logo se juntou a ele, dizendo: Yoichi-kun, recuperei os corpos dos Jinchuriki Yonbi e Gobi, mas o Ashibi escapou, deixando apenas uma cauda. Morto. Yoichi ficou surpreso, esperando que eles ficassem gravemente feridos para Orochimaru capturá-los. Como um único feixe de radiação os matou. Esqueça. Vamos voltar. Estou com pouco chakra. Inomata me informou que Sakumo-senpai está ferido e estamos perdendo. Yoichi sentiu Kitsushi e outros 2 ninjas se aproximando ao redor da formação montanhosa. Ter as células de Hashirama havia aumentado significativamente suas reservas de chakra, mas as batalhas recentes o haviam esgotado. O chakra restante era suficiente apenas para usar a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar. Seu último recurso. Vamos recuar também. Não podemos alcançar os Jinchuriki Ashibi, e é melhor reagrupar com a força principal. Seu último ataque deveria ter interrompido a perseguição de Komogakuri. Orochimaru, com o rosto marcado pela transformação sábia, criou um clone das sombras e disse: o clone das sombras pode detê-los. Vamos lá. Com amplas reservas de chakra, o clone das sombras do modo sábio de Orochimaru conseguia lidar com Kitsushi. Ele não o havia usado antes para conservar energia, mas agora, em retirada, não tinha tais preocupações. Caramba! Kitsushi viu Orochimaru criar um clone das sombras e usar jutsus para bloquear a perseguição e impedi-los de verificar Roshi e Yan. Mas eles não tinham escolha. Eles tinham que lidar com o clone das sombras de Orochimaru antes de fazer qualquer outra coisa. Orochimaru e Yoichi rapidamente alcançaram os ninjas de Konoha em retirada. As forças de Komogakuri continuavam em perseguição, determinadas a não deixá-los chegar ao segundo acampamento. Apesar dos esforços de Konoha para deixar os esquadrões de bloqueio, eles foram dominados pelo grande número de perseguidores. Ao ver isso, Orochimaru e Yoichi invocaram suas criaturas gigantes. Yoichi havia consumido algumas pílulas de comida no caminho de volta, restaurando um pouco de chakra. Com a ajuda das células de Hashirama, foi possível chamar Guts por 10 minutos. Orochimaru invocou Manda. Independentemente do que tenha acontecido entre eles, Manda não exigiu nenhum sacrifício ao aparecer. Guts, segure-os por 10 minutos e depois você pode voltar. Manda, você também. Depois de emitir esses comandos, eles levaram os ninjas restantes de Konoha para longe. Pouco depois, o rugido de uma fera ecoou atrás. Com as 2 invocações poderosas bloqueando o caminho, especialmente Guts usando sua magia, as forças de Komogakuri foram efetivamente prejudicadas.
Retornando ao acampamento, a equipe médica correu para tratar os feridos. Os ferimentos eram graves, com a maioria retornando em estado crítico. Sakumo ficou gravemente ferido, tendo sido perfurado pela liberação de relâmpago de ar. Orochimaru reorganizou rapidamente o acampamento, instruindo os levemente feridos a tomarem pílulas de comida e patrulharem do lado de fora. Ele garantiu que os feridos graves fossem tratados e preparados para realocar o acampamento se necessário. Orochimaru temia que Komogakure pudesse ignorar o acampamento e causar estragos no País do Fogo. Orochimaru calculou os números e concluiu rapidamente. Dos 1.200 ninjas, apenas 431 retornaram. Entre eles, 73 ficaram gravemente feridos e incapazes de lutar, 190 ficaram levemente feridos e precisaram de tratamento, e o restante havia esgotado grande parte de seu chakra. Depois de consumir pílulas alimentares, eles mal conseguiam se recuperar de 70% a 80%, o suficiente para tarefas de reconhecimento e patrulhamento. Tais baixas pesadas representaram uma derrota significativa para Konoha. Mas Orochimaru compreendeu a natureza inesperada da batalha. Ninguém esperava que Vagakure trouxesse sua elite para o campo de batalha da Terra das Águas Quentes. Os Jutsus Doton combinados das elites de Vagakure destruíram o acampamento de Konoha. Apesar de seus melhores esforços, os 3 Jinchuriki foram contidos, mas ninguém conseguiu lidar com as elites de Vagakure. No entanto, Orochimaru sabia que Vagakure era o que mais sofria, com 2 corpos de Jinchuriki em sua posse. O destino dos Jinchuriki de Komogakure era desconhecido, mas escapar tão desesperadamente sugeria ferimentos graves. Eles fizeram o melhor que puderam com inteligência limitada. Eu me pergunto se o sensei ficará feliz ou triste ao ouvir essa notícia. Orochimaru riu baixinho. Mokuton e Mangekyou Sharingan, além da criatura aterrorizante que parecia uma biju, mas não pertencia aos 9, eram intrigantes para pesquisar. O poder de Yoichi excedeu as expectativas de Orochimaru, e Hiruzen, que tinha um relacionamento tenso com o clã Uchiha, provavelmente perderia o sono por causa disso. Orochimaru detalhou os eventos da batalha em um relatório, enviando de volta para a vila rapidamente, pois eles precisavam de reforços com mais urgência do que a Terra da Grama. Com a perseguição de Komogakure interrompida, eles recuaram suas forças, planejando seu próximo movimento. Ai e Dodai tiveram que contabilizar as baixas. O resultado da luta entre os Jinchuriki e Yoichi era desconhecido, e Ai estava preocupado com Bi. Enquanto a considerava despachar uma equipe, Katsushi, furioso com as perdas, confrontou a. Essa batalha custou caro a Vagakure. As promessas feitas pelo terceiro Raikage pareciam inúteis agora. Eles perderam 2 Jinchuriki. Capítulo 165. Roshi e Ai estão mortos? A ficou surpreso com a notícia e, em choque, quebrou a mesa de conferências à sua frente. Ele perguntou rapidamente. E meu irmão Bi? Não sei. Ele também pode estar em apuros. Antes que Kitsushi pudesse terminar, o ninja de Komogakure correu para relatar. Lorde A, encontramos o Lorde B. Ele está gravemente ferido e inconsciente, e a equipe médica está tratando-o com todas as suas forças. Killer B foi encontrado? E Roshi Yan? Kitsushi perguntou imediatamente ao ouvir isso. Ele viu Yonbi e o Gobi sendo cortados ao meio e então perdeu o controle das assinaturas de chakra de Roshi e Yan conforme Orochimaru se aproximava. Considerando que Killer B não estava morto, Roshi e Yan ainda poderiam estar vivos? O ninja de Komogakure balançou a cabeça. Não tenho certeza. Até agora, só encontramos o Lorde B e seus 2 Jounin. Procurem imediatamente. Dobrem os esquadrões ninja e vasculhem o campo de batalha e seus 10 quilômetros ao redor. A ordenou. Dodai tentou confortá-lo. Não se preocupe, eles podem ser encontrados em breve. Assim que Bi acordar, podemos perguntar a ele. Kitsushi assentiu, mas seu rosto permaneceu sério. Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Komogakure começou a contabilizar as baixas e a trocar informações. Eles também sofreram perdas significativas com 573 mortos, mais de 300 dos quais foram mortos por aquele raio roxo repentino. Ai e Dodai também descobriram com Kitsushi que o raio roxo foi causado pela presa relâmpago de Konoha, o que os fez odiar Yoichi ainda mais. Kitsushi também compartilhou informações sobre a fera na qual Yoichi se transformou. Era como uma biju selada dentro dele, mas diferente de qualquer uma das 9 biju conhecidas. Eles concluíram que Yoichi devia ter encontrado e selado um monstro desconhecido dentro de si, obtendo seu poder. Eles também descobriram que a técnica que quebrou o braço do terceiro Raikage era um poder daquele monstro. Além disso, Komogakure teve quase 100 ninjas gravemente e levemente feridos. Embora tenham perdido muitos, eles se saíram melhor do que Konoha. Os ninjas de Vagakure sofreram perdas mínimas. Suas elites se concentraram em ataques contínuos de jutsu, recuperando chakra com pílulas de comida antes de retomar os ataques. Após a invasão das linhas de frente de Konoha, Komogakure comandou os ataques. Antes de vir relatar, Kitsushi perguntou e descobriu que apenas o chakra deles estava muito esgotado, exigindo alguns dias de descanso. Em contraste, as baixas em Konoha foram muito piores. Komogakure havia coletado mais de 600 cadáveres ninjas de Konoha e eles haviam montado um acampamento. Até Sakumo foi gravemente ferido por aí vários Jounin de Komogakure. Agora não tinha certeza se deveria continuar o ataque. Havia uma chance de eliminar os ninjas restantes de Konoha, mas Kitsushi lhe dissera que o presa relâmpago não estava ferido. Essa notícia foi como um abismo repentino diante dele, fazendo-a hesitar em atacar. Se presa relâmpago não estivesse ferido e ainda tivesse chakra, atacar agora significaria enfrentar aquele monstro aterrorizante que Kitsushi descreveu. Espere mais um pouco. Vamos esperar a Bi acordar. Precisamos de mais informações. A decidiu. Enquanto isso, Dodai, faça com que nossos homens retaliem.
Entendido. Dodai reconheceu e foi fazer os preparativos. De volta a Konoha, Hiruzen Sarutobi recebeu uma mensagem de Orochimaru, quase simultaneamente com outro ninja que retornava. Sarutobi chamou Koharu Utatani e Omura Mitokado para ouvir o relatório de Orochimaru. Ao ouvir sobre a derrota de Konoha, ele quase desmaiou. Mas a boa notícia impediu que ele desmaiasse completamente. Dos mais de 1.200 ninjas, apenas 300 ainda estavam aptos a lutar, com Sakumo gravemente ferido enquanto cobria a retirada. Essa perda foi sem precedentes na história de Konoha. O pior era que eles não tinham informações prévias sobre a movimentação das forças de elite de Wagakure para a Terra das Águas Quentes. Um pequeno aviso poderia ter amenizado os danos. No entanto, houve boas notícias. Orochimaru relatou que os Jinchuriki Yonbi e Gobi de Wagakure estavam mortos, e o Jinchuriki Ashibi provavelmente estava gravemente ferido. Nas batalhas seguintes, Wagakure perdeu duas forças significativas, já que os Jinchuriki eram mais ameaçadores no campo de batalha do que os Kaji de qualquer vila. Após ouvir o relatório detalhado da batalha, Sarutobi se arrependeu. Se não tivesse retirado 200 ninjas da Terra das Águas Quentes, a situação poderia ter sido um pouco melhor. Pelo menos, haveria menos baixas, e Orochimaru poderia ter conseguido defender o segundo acampamento, reduzindo a necessidade de mais retirada. E agora, Hiruzen? Omura perguntou. Não temos muitos ninjas restantes na vila, mas o lado de Orochimaru precisa de pelo menos outra unidade ninja para estabilizar a situação. O terceiro Raikage não apareceu. Suspeito que ele esteja na Terra da Grama. Sarutobi deu uma baforada sombria em seu cachimbo. Se Wagakure pôde ajudar Komogakure, por que Komogakure não poderia ajudar Iwagakure? Se o terceiro Raikage ainda estivesse no país das águas quentes, ele teria aparecido em um conflito tão grande. Omura, leve uma unidade ninja para apoiar Orochimaru. Talvez eu tenha que me preparar para o campo de batalha da Terra da Grama. Omura concordou, faz sentido. Mas Hiruzen, você não precisa ir deixe Danzou ajudar Namikaze Minato. Koharu acrescentou. Orochimaru relatou que Oishi matou os Jinchuriki Yonbi e Gobi usando Mokuton. O que você acha, Hiruzen? Orochimaru não me contou toda a verdade naquela época. Sarutobi parecia carrancudo. Estava decepcionado com seu discípulo. Orochimaru disse que desenvolveu Mokuton com a ajuda de outra pessoa, insinuando que não era obra exclusivamente sua. Mas Sarutobi não havia compreendido o significado completo naquela época. Agora, sabendo dessas informações, Sarutobi lembrou-se das palavras enigmáticas de Orochimaru. Ele deveria ter percebido que a polícia, que ajudava Orochimaru com os condenados à morte, também estava envolvida na pesquisa de Mokuton com ele. O acordo fácil de Orochimaru em não criar muitos usuários de Mokuton o tornou descuidado. Sarutobi agora esperava repelir os invasores, mas não queria que Oishi, fortalecido por Mokuton, fosse o responsável por isso. Os dois poderes que antes dominavam os tempos caóticos estavam agora nas mãos de uma só pessoa. Ele precisava encontrar um jeito. Discutiremos isso depois da guerra. Omura, Koharu, ambas as frentes de batalha são precárias. Conforme discutido, Omura, leve uma unidade ninja para apoiar Orochimaru e reunir informações sobre Oishi. Sarutobi ordenou, vou me preparar para ir para a Terra da Grama. Se o terceiro Raikage estiver sozinho, Danzou pode lidar com isso. Mas se Onoki aparecer, o campo de batalha da Terra da Grama estará em perigo. A experiência e o espírito de batalha de Onoki o tornavam formidável. Se ele aparecesse, até Namikaze Minato e Jiraiya teriam dificuldade para enfrentá-lo, segundo o julgamento de Sarutobi. A aliança entre duas poderosas vilas militares colocou Konoha em uma situação difícil. Sarutobi, o Hokage, preparava-se para entrar no campo de batalha. Entendido. Procederemos conforme suas instruções, mas não podemos enviar mais ninjas médicos. Koharu ficou furioso com isso. O ninja médico mais forte de todos havia partido devido à hemofobia. Felizmente, Uzumaki Mina, com sua constituição e chakra especiais, era vista como uma potencial prodígio da medicina. Mas ela engravidou pouco antes da guerra e se tornou esposa do líder do clã Uchiha, carregando o próximo herdeiro do clã. Agora, os melhores ninjas médicos da vila não podiam ir ao campo de batalha, sobrecarregando os recursos médicos. Mande mais alguns. Mande os aldeões se virarem. Sarutobi instruiu. Enviar mais pessoas significaria que os aldeões teriam que esperar mais tempo por tratamento, deixando apenas 1 ou 2 ninjas médicos na vila, o que basicamente paralisaria o hospital de Konoha. Mas eles não tinham escolha, a linha de frente tinha precedência. Se ela entrasse em colapso, Konoha poderia ser invadida. Eu entendo. Koharu assentiu. Ela providenciaria isso em breve. Após a discussão, eles rapidamente formularam um plano de reforço. Sarutobi também convocou os chefes dos clãs. Com a ausência dos Uchiha, os sublíderes restantes compareceram à reunião. Tsunade, por que você está aqui? Orochimaru, enquanto fazia pergaminhos de invocação, foi interrompido e franziu a testa ao ver o visitante. Apesar da capa, o corpo trêmulo de Tsunade era evidente. O acampamento de Konoha estava cheio de feridos, com ninjas ensanguentados por toda parte. Tsunade, sofrendo de hemofobia, precisava de cuidados constantes aqui. Eu também posso ajudar. Tsunade gaguejou com o rosto pálido, quase desmaiando ao ver o sangue antes. Felizmente, Shizune a ajudou. O ninja guia, sem saber da condição de Tsunade, ficou feliz em levá-la até Orochimaru, pensando que ela veio para ajudar. Não se esforce demais.
Eu conheço sua técnica Katsuyu, mas este acampamento não é seguro. Você precisa de tempo para se recuperar. Vou mandar alguém te escoltar para fora. Depois de pensar, Orochimaru percebeu que não poderia garantir a segurança de Tsunade, especialmente com potenciais ataques de Komogakure. Se Komogakure atacasse e Tsunade não tivesse começado o tratamento, ela seria um fardo. Pegue isso. Depois do tratamento eu vou embora. Tsunade fechou os olhos, evitando a visão do sangue, e continuou. Leve-me até aquele garoto Uchiha. Assim que eu me recuperar, usarei Katsuyu para curar os feridos. Deixe os atuais ninjas médicos conservarem suas forças. Eu fornecerei chakra para seus jutsus médicos. O garoto Uchiha? Você está falando do Yoichi? Não é surpresa que você o conheça, mas Tsunade, pense bem na situação. Orochimaru lembrou, pensando que Tsunade queria confrontar Yoichi sobre Mokuton. Ele não queria que eles discutissem no acampamento da linha de frente. Ele invocou um ninja para guiar Tsunade e Shizune até Yoichi e continuou a fazer o pergaminho de invocação. Este pergaminho poderia conceder a um esquadrão Genin uma poderosa fera de invocação, custando muito sangue a Orochimaru. Que estranho! Tsunade pensou, sem entender as palavras de Orochimaru. Guiada até Yoichi, Tsunade fechou os olhos, deixando Shizune guiá-la. Ela mal conseguia parar de tremer. Ver mais sangue a deixaria imóvel. Lady Tsunade, está aí a tenda do Lorde Yoichi. Antes que o ninja pudesse terminar, a tenda se abriu. Yoichi saiu e disse ao ninja de Konoha, eu cuido disso. Você pode ir. Sim, Lorde Yoichi. O ninja, admirando o herói do campo de batalha, saiu ansiosamente. Entre. Tem muitos ninjas de Konoha feridos por aqui. Yoichi disse, pegando a mão de Tsunade e a levando para dentro. Ei, seu pirralho. Até mesmo a ousada Tsunade sabia que dar as mãos implicava um relacionamento especial. Mas antes que ela pudesse objetar, Yoichi disse, você está fechando os olhos e tremendo um pouco por causa da hemofobia, certo? Na verdade, o calor dissipa o medo. Eu te ajudo. Mas você não deveria estar na terra do chá? Por que está aqui? Distraída por Yoichi, Tsunade esqueceu momentaneamente que eles estavam de mãos dadas. Lembrando-se de ter sido enganada por uma criança e percebendo sua própria preocupação, Tsunade abriu os olhos e encarou Yoichi. Garoto, não subestime minha determinação ninja. Como eu poderia ignorar uma guerra? Além disso, seu truque foi muito desajeitado. Aprenda a mentir melhor da próxima vez. Então eu fui pego. Mas você deve entender que eu tive boas intenções. Este campo de batalha é muito perigoso. Acabamos de sofrer uma derrota, e Komogakure pode atacar a qualquer momento. É por isso que estou aqui. Mesmo com hemofobia, ainda posso ajudar. Não me subestime, seu pirralho presunçoso. Shizune, ignorando as discussões, ficou curiosa sobre quanto tempo eles ficariam de mãos dadas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Ei garoto, você já não aguentou o suficiente? Tsunade disse com um sorriso forçado. Ela não tinha percebido há quanto tempo Yoichi segurava sua mão. Ela realmente não deveria baixar a guarda perto daquele garoto atrevido. Bem, seu corpo não está mais tremendo e sua voz está bem forte. Parece que a hemofobia foi temporariamente suprimida. Yoichi finalmente soltou a mão de Tsunade e assentiu. O calor pode realmente dissipar a hemofobia. Se ela voltar a aparecer, sinta-se à vontade para vir até mim. Seu pequeno. Tsunade-sama, vamos nos concentrar na tarefa em questão. A menção de Yoichi a assuntos de negócios interrompeu os pensamentos de Tsunade, acalmando-a. Ela estava ali para tratar de assuntos sérios, mas ser liderada por aquele garoto era perturbadora. Tudo bem, vou começar o tratamento. Preciso pegar sua barraca emprestada. Arrume um espaço aberto lá fora para eu usar o Koshiyose no jutsu. Tsunade ordenou, cobriu os olhos e pediu a Shizune que a ajudasse com uma amostra de sangue em sua mão. Ela então saiu da tenda e realizou o jutsu de invocação. Uma lesma enorme, com mais de 10 metros de altura, foi invocada por Tsunade. Ao ver isso, Shizune rapidamente limpou o sangue. Tsunade-sama. Tsunade ordenou, dividam-se e encontrem todos os ninjas gravemente feridos no acampamento. Eu os curarei através de vocês. Sim, Tsunade-sama. Yoichi então disse, Shizune, informe Orochimaru-sama que Tsunade-sama está começando o tratamento. Ah, entendi. Shizune correu em direção à tenda de Orochimaru para entregar a mensagem. Tsunade voltou para a tenda e sentou-se. Yoichi a seguiu e perguntou, você precisa de suporte de chakra? Não me subestime, sou um dos Sannin. Tsunade estalou a língua, sentindo que Yoichi a tratava como se ela precisasse de cuidados. Como uma da Sannin e veterana, seu orgulho resistia a aceitar a ajuda de um ninja mais jovem. No entanto, no fundo, ela tinha uma sensação estranha, uma leve esperança de que alguém cuidaria dela. A grande Katsuyu se dividiu em centenas de Katsuyus menores, que rapidamente rastejaram sobre os feridos. Shizune repassou o plano de Tsunade para Orochimaru, que então ordenou que a equipe médica seguisse suas instruções. Quando Tsunade começou o tratamento, seu corpo liberou grandes quantidades de chakra, que foram transmitidas aos feridos através das balas. Essa técnica de golpe era incrivelmente eficaz no campo de batalha, permitindo o tratamento rápido de todos os ninjas feridos. Se a guerra durasse um dia, um ninja levemente ferido podia retornar à batalha 3 vezes por dia, multiplicando efetivamente a força de trabalho. Anteriormente, devido à escassez de ninjas médicos, muitos ninjas levemente feridos não recebiam tratamento. Com a chegada de Tsunade, todos os feridos começaram a receber tratamento. Até Sakumo tinha uma pequena lesma nele, transmitindo o chakra de Tsunade para a cura. O ferimento no ombro de Sakumo, que levaria muito tempo para cicatrizar, agora estava se regenerando rapidamente graças ao tratamento de Tsunade. Seus ossos e músculos estavam se recuperando rapidamente. A transmissão de chakra continuou por um longo tempo. O número de ninjas gravemente feridos surpreendeu Tsunade, fazendo-a suar. Nesse momento, uma mão pousou em seu ombro, transmitindo chakra para ela.
Tsunade ficou momentaneamente atordoada, mas rapidamente usou o chakra, já que compartilhar chakra entre ninjas médicos era comum. Utilizar chakra durante ninjutsu médico não era difícil para ela. A feição +2, a personalidade tsundere de Tsunade é realmente revelada por essa habilidade. Yoichi pensou ao ver a mensagem do guia. Os tsundere eram provavelmente os mais propensos a permanecer solteiros. O tratamento com lesmas durou mais de 1 hora antes que Tsunade finalmente parasse. Ela suava muito, mas abriu os olhos e encontrou uma toalha úmida que lhe foi entregue. Obrigado. Tsunade murmurou momentaneamente surpresa. Como esse garoto atrevido estava se tornando tão bom em cuidar dela. A transmissão de chakra anterior também parecia. Como está indo o tratamento? E os ferimentos do Sakumo-senpai? A pergunta séria de Yoichi interrompeu os pensamentos de Tsunade, trazendo-a de volta à realidade. Está indo bem. Os levemente feridos estão prontos para a batalha novamente. Alguns dos gravemente feridos conseguem se mover, e o restante se recuperará em cerca de 10 dias. Sakumo também está se recuperando. Isso é bom. Isso significa que temos mão de obra e não ficaremos sobrecarregados. Yoichi assentiu, percebendo a nova sugestão do guia, mas decidiu confiar em sua habilidade. Tem mais uma coisa, Tsunade. Preciso te avisar. O que foi? Por que ficou tão sério de repente? Antes que ela pudesse terminar, Yoichi estendeu a mão, e uma pequena árvore brotou de sua palma. Mokuton, você estudou as células do meu avô? Os olhos de Tsunade se estreitaram ao ver a liberação de madeira. Ela se lembrou das palavras anteriores de Orochimaru, percebendo sua cautela quanto a um possível conflito com Yoichi sobre esse assunto. Você não está bravo? Mokuton é um símbolo do Senju, mas agora está em mim. Qual a utilidade da raiva? Você acreditaria se eu dissesse que não estou com raiva? Tsunade suspirou. Ela realmente não sentia muita raiva. Como você obteve o poder de Mokuton? Por várias razões, suspeito que Danzou queria usar Mokuton para contrabalançar meu Mangekyou Sharingan. Ele convocou Orochimaru para pesquisar Mokuton. Mas Orochimaru e eu somos próximos, então trabalhamos juntos para desenvolver Mokuton, e eu o transplantei para mim. Yoichi sentiu-se aliviado, grato pela confiabilidade de sua habilidade. Pode haver mais pessoas na vila do que eu e Mokuton. Para mais detalhes, você terá que perguntar a Orochimaru. Tsunade relaxou a expressão tensa, mordendo o dedo. Eu sei mais sobre o uso das células do meu avô para experimentos do que qualquer outra pessoa. Meu tio-avô começou, deixando mais anotações experimentais no clã Senju do que em Konoha. Mas ele não conseguiu replicar o poder do meu avô e acabou desistindo. Uma vez, meu irmão mais novo quis ser Hokage. Tsunade fez uma pausa e continuou. Eu queria ajudá-lo a realizar esse sonho, então pensei nos experimentos do meu tio-avô. Mas era muito difícil. Sem os recursos que meu tio-avô tinha, desisti. Não esperava que você, um pirralho, o herdasse. Está perfeito agora. Se você quiser, pode até curar sua hemofobia. Eu não preciso desse método. Tsunade virou a cabeça, falando baixinho, mas Yoichi a ouviu. Entendo. Usaremos o método combinado. Você se tornará meu aliado. O que há com esse garoto atrevido? O coração de Tsunade disparou. Ela não estava acostumada com aquela sensação, mas não desgostava. O que você planeja fazer em seguida? Eu ficarei aqui. Você sabe da minha situação, então diga a Orochimaru para não deixar ninjas feridos me perturbarem. Invocarei lesmas para ajudar quando necessário. Tsunade respondeu pensativa. Ela não conseguia ficar longe de Konoha durante uma guerra, especialmente com aquele garoto subestimando sua determinação ninja. A propósito, comprei o chá que você queria. Não use desculpas esfarrapadas da próxima vez. Tsunade acenou com a mão, mencionando a rápida viagem à terra do chá. Eles compraram chá e observaram a situação antes de retornar. Tsunade, obrigada. Orochimaru entrou sorrindo. Eu falei errado antes. Mesmo não estando em sua melhor forma, você é o mestre médico de Konoha. Não me bajule, Orochimaru. Não me esqueci dos experimentos com as células do meu avô. Tsunade ameaçou, mas Orochimaru não se abalou. Ele sabia que ela teria agido se estivesse realmente furiosa. Arrumei uma barraca para você ao lado da de Yoichi. Se Komogakure atacar, Orochimaru esperava que Yoichi protegesse Tsunade, já que ele era o único capaz. Komogakure não deve atacar. Estou bem descansado. Usar o corpo de Godzilla era algo incomum, exigindo controle de chakra para controlar o calor. Mas, com prática, ele dominaria. Os dois Jinchuriki de Vagakure estão mortos. Perderam sua principal força de combate. Komogakure precisa se concentrar em apaziguar Vagakure, ou o terceiro Raikage estará em apuros. Em tal guerra, a ausência do terceiro Raikage era reveladora. Ele provavelmente estava no campo de batalha da região das Gramas. Se o terceiro Raikage estivesse aqui, Konoha teria sido completamente derrotada. Komogakure perdeu a chance de derrotar Konoha. A chegada de Tsunade trouxe o alívio tão necessário. Por enquanto, aguardamos reforços da vila. Tsunade, contamos com você. Orochimaru partiu para continuar preparando as defesas do acampamento. Tsunade se sentiu desconfortável na tenda de Yoichi, sentindo que ele poderia dizer algo que faria seu coração disparar. O que esse garoto está aprontando? Os pensamentos de Tsunade disparavam. Desde a morte de Dan, ninguém se importava com ela com tanta atenção. Era irritante, mas também tocante. Tsunade-sama, a barraca está pronta. Shizune colocou a cabeça para dentro e viu Tsunade sair furiosa. Entendi. Vamos. Por que a Tsunade-sama está com tanta pressa? Quieto. Morto. Kitsushi cerrou os punhos ao ouvir Biferido. Por que Roshi e Ian morreram? Kitsushi, meu irmão, escapou por pouco graças ao Ashibi. Ele quase morreu também. Bi defendeu, que estava fracamente deitado na cama. Mas nossa aldeia perdeu 2 Jinchuriki. Kitsushi ficou furioso. Essa perda foi devastadora para Ivagakure. Mesmo que o Biju pudesse se regenerar, levaria anos.
Quantas vidas custaria capturar Yonbi e Gobi? Mesmo se bem-sucedidos, quanto tempo levariam para treinar novos Jinchuriki para se igualarem a Roshi e Yan? Eles levaram 10 anos para dominar o poder de suas bijus. E Vagakuri precisaria de cerca de 15 anos para recuperar tal força. Desculpe, mas não tive escolha. Diante daquele monstro, o Ashibi teve que cortar a própria cauda para escapar. Bi explicou fracamente, a cauda é a defesa mais forte do biju. Nem mesmo as bijudamas de outros bijus conseguem quebrá-la. Mas a presa relâmpago do monstro de Konoha tinha tanto poder que cortou o Yonbi e o Gobi, matando Roshi e Yan. Ao ouvir a explicação de Bi e ver seus ferimentos, Kitsushi soube que Komogakuri não os estava enganando. Komogakuri ainda precisava da força de Vagakuri. Mas a perda foi grande demais. Centenas de mortes de ninjas não eram nada comparadas à perda de 2 Jinchuriki. Vou relatar isso ao Lord Tsuchikage. Kitsushi disse após um longo silêncio. A decisão cabe ao Lord Tsuchikage. Com isso, Kitsushi deixou a tenda com seus subordinados. Dodai queria explicar, mas foi impedido por A. Explicação é inútil. Bi não mente. Não previmos o poder da presa relâmpago. Se Vagakuri aceitará ou não, dependerá da decisão do terceiro Tsuchikage. Capítulo 167. Em 3 dias, Omura trouxe uma equipe de reforços ninjas para o acampamento da linha de frente. Ao chegar, Omura descobriu que Tsunade também havia chegado à linha de frente e curado a maioria dos feridos com sua técnica de golpe. Omura deu um suspiro de alívio e disse a Tsunade, já que você está aqui, é melhor ficar. A vila precisa da sua força agora. No entanto, já que você está aqui, mandarei a equipe médica que trouxe para o acampamento na Terra da Grama. Só Tsunade valia 3 esquadrões médicos, então não havia necessidade da equipe médica que ele trouxe. Tsunade, agora não é a hora para bobagens. Vendo Tsunade virar a cabeça sem responder, Omura falou novamente, dessa vez mais severamente. Tsunade franziu a testa, infeliz, ao ouvir isso, mas antes que pudesse responder, Yoichi falou primeiro. Não se preocupe, ancião Omura. Ninguém duvida da determinação de Tsunade-sama em proteger a vila. Ela veio correndo da terra do chá assim que soube da guerra. Suas ações já provaram tudo. As palavras de Yoichi contrariaram Omura e agradaram Tsunade, que se sentiu compreendida. Se estivesse sendo leviana, teria se escondido em vez de vir ao campo de batalha para tratar pacientes, apesar de sua hemofobia. Tsunade então deu uma bufada fria para Omura e não disse mais nada. Nesse momento, Sakumo falou, ancião Omura, o que a vila planeja fazer? Embora tivessem trazido reforços, ainda estavam em desvantagem contra as forças da nuvem oculta. No entanto, com Yoichi ali, um contra-ataque poderia ser possível. A vila não tem um plano específico. O comando da linha de frente ainda depende de você, Sakumo-kun. Omura perguntou ao ver a expressão de Sakumo. Como estão seus ferimentos? Ataque Sakumo respondeu. Muito melhor, graças ao ninjutsu médico da Tsunade. Devo estar totalmente recuperado em 5 ou 6 dias. Este era o efeito de um ninja médico de alto nível. Normalmente, um ferimento penetrante no ombro que danificasse o osso levaria pelo menos 2 meses para cicatrizar. Mas o ninjutsu médico de Tsunade encurtou esse tempo de recuperação em 10 vezes, permitindo que Sakumo se recuperasse em apenas 5 ou 6 dias. Orochimaru e Yoichi-kun, vocês têm alguma ideia? Orochimaru balançou a cabeça e disse, não tenho nenhuma ideia específica. Vamos ver o que Yoichi-kun planeja fazer. Como havia desistido de se tornar Hokage, Orochimaru não tinha intenção de assumir os holofotes. Ele poderia preencher as lacunas, mas não assumiria a liderança. O acampamento que deixamos para trás deve ser pequeno demais para acomodar a nuvem oculta. E embora a pedra oculta e a nuvem oculta tenham se aliado, isso só aconteceu há 2 meses. Yoichi coçou o queixo pensativo e disse, a pedra oculta não se misturaria com a nuvem oculta. Vou encontrar uma chance de entrar sorrateiramente e matar apenas os ninjas da pedra oculta. Isso pode ser o suficiente para quebrar a aliança deles. Não, isso é muito perigoso. Tsunade imediatamente se opôs ao ouvir isso. Como você pode simplesmente entrar no acampamento inimigo? Mesmo se tiver sucesso, será difícil sair. Essa é uma missão mortal. Orochimaru riu de Tsunade e disse, se for Yoichi-kun, talvez seja possível. Mas ele precisa se recuperar primeiro e confirmar a posição da pedra oculta. Posso fazer com que os ninjas dos clãs Hyuga e Yamanaka se aproximem. Vendo que Orochimaru também concordou, Tsunade olhou para ele. Orochimaru, Tsunade, não se precipite. Digo isso porque vi a força de Yoichi-kun. Ele consegue. Se Yoichi-kun tiver sucesso em seu ataque surpresa, ele pode dispersar a nuvem oculta. Mas para romper a aliança entre a pedra oculta e a nuvem oculta, é melhor não matar nenhum ninja da nuvem oculta. Orochimaru sorriu enquanto falava. Se Yoichi se transformasse em um Godzilla furioso, isso poderia aproximar a pedra oculta e a nuvem oculta, possivelmente formando uma aliança mais forte pela próxima década se opondo continuamente a Konoha. A menos que tivessem o poder de destruir ambas as vilas de uma só vez, era melhor se concentrar em dividir as 2 vilas primeiro. Ao ver Tsunade olhando para ele, Yoichi assentiu e disse, tem um trunfo. Posso me proteger. A parte difícil é encontrar a localização exata dos ninjas da pedra oculta. Tsunade agora tinha mais de 85 pontos de afeição por ele. Embora o chamasse constantemente de pirralho, se algo acontecesse com Yoichi, ela seria profundamente afetada, e sua hemofobia pioraria. Para atingir 90 pontos, ele precisava cumprir a promessa feita a Tsunade. Depois disso não haveria problema algum. Posso usar cobras invocadoras para enviar os ninjas dos clãs Hyuga e Yamanaka. Se você quiser, Yoichi-kun. Eu passo. Peça para eles confirmarem os locais primeiro e me chamarem para perto do acampamento. Yoichi balançou a cabeça. Ele adivinhou o método de Orochimaru, fazer a cobra engoli-los e depois rastejar no subsolo para libertá-los.
A nuvem oculta, sem fortes habilidades de reconhecimento como o Byakugan, teria dificuldade em detectar esse método. Talvez eu tenha outro método furtivo que seja mais suave. Mas preciso perguntar primeiro. Yoichi disse. Ao ouvir Orochimaru mencionar a invocação de cobras, ele pensou nas técnicas de furtividade das 3 princesas cobra na caverna Ryushi, especialmente Ishikishimaime, cuja invisibilidade podia até mesmo esconder sua presença. Se não fosse pelo Sharingan que vê chakra, qualquer criatura que tenha chakra não conseguiria escapar de sua visão, tornando difícil para ele detectar Ishikishimaime. E a nuvem oculta não tinha um doujutsu como o Sharingan. Se Ishikishimaime pudesse ajudá-lo, matar aqueles ninjas da pedra oculta seria ainda mais fácil. Após discutir os detalhes, Uchiha Yoichi decidiu iniciar a infiltração na noite seguinte. Orochimaru escolheu um ninja forte do clã Yamanaka e um do clã Hyuga. Esses 2 ninjas precisavam ser fortes, com visão de longo alcance e técnicas de transferência de mente. O mensageiro anterior, Yamanaka Inojin, era forte, mas foi morto pela nuvem oculta durante a retirada. Omura não tinha objeções. Ele achou o plano viável e não exigia muitos ninjas. O sucesso traria benefícios e o fracasso não custaria muito caro. Depois de sair da tenda de reunião, Tsunade seguiu Yoichi de volta para sua tenda de descanso e de repente perguntou: Pirralho, você está me fazendo ganhar uma aposta? Você também, Tsunade-sama. Yoichi inclinou a cabeça e sorriu. Não brinque demais e esqueça o que um ninja deve fazer. Quando eu me tornar Hokage, você será meu assistente, trabalhando do amanhecer ao anoitecer. Que conversa fiada, pirralho. Tsunade bufou friamente e entrou na tenda, mas as palavras de Yoichi a fizeram se sentir um pouco mais à vontade. Naquela noite, Yoichi saiu do acampamento e usou a técnica de invocação. Com uma baforada de fumaça, uma garota vestida de branco avançou em direção a Yoichi, parecendo guardar muito rancor. Mas Yoichi se envolveu em raios e disse a Ishikishimaime: se você quer vingança, espere um pouco. Tenho algo importante para lhe perguntar. Ishikishimaime, surpresa pela expressão séria repentina de Yoichi, flutuou no ar com os braços cruzados e perguntou: o que foi? Preciso da sua habilidade de invisibilidade. Você pode me emprestar ou me ajudar a entrar? Ao ouvir o pedido de Uchiha Yoichi, Ishikishimaime colocou as mãos na cintura com raiva. Guerras humanas não têm nada a ver comigo. Eu recuso. Ela quase foi enganada por esse humano. O que há de tão importante nisso? Considere isso um favor. Fico te devendo uma. Pode pedir o que quiser. Realmente. Exceto me comerem, e eu não vou mandar outros para vocês comerem também. Então, para que serve você? Então vou perguntar às outras 2 princesas cobra. Parece que é mais fácil conversar com elas. Depois de dizer isso, Uchiha Yoichi se preparou para invocar Shinya e fazer com que ele o invocasse de volta para a caverna Ryushi. Mas ao ouvir isso, Ishikishimaime flutuou rapidamente na frente dele e disse: para que servem? Eu sou melhor em invisibilidade. Tudo bem, você me deve uma. Eu te ajudo desta vez. Mas você não vai dominar isso em um dia. Me chame quando precisar de ajuda novamente. Então te ligo amanhã. Com isso, Yoichi encerrou a técnica de invocação. Ishikishimaime tentou dizer algo, mas foi repelido. No dia seguinte, Orochimaru encontrou os ninjas, os mais fortes dos clãs Hyuga e Yamanaka, no acampamento. Depois de explicar a missão, eles se prepararam para a noite. Os ninjas não dormiam muito profundamente, prontos para lutar ao menor movimento. Mas a noite era melhor que o dia, proporcionando alguma chance de um ataque furtivo, diferente do dia, quando não havia chance alguma. Perto do anoitecer, Orochimaru, Yoichi, Yamanaka Kenji e Hyuga Shinichi viajaram por horas até as proximidades de seu acampamento anterior. Anteriormente, eles usaram o Byakugan para escapar de uma patrulha da nuvem oculta. Ir mais longe significaria mais patrulhas. Uchiha Yoichi parou e disse: agora é com você, Orochimaru-senpai. Eu tenho um método a seguir. Ele então usou a técnica de invocação para invocar Ishikishimaime. Você, Orochimaru? Ishikishimaime, vendo o gesto de Orochimaru e Yoichi pedindo silêncio, bufou friamente e não fez barulho. Orochimaru não esperava que Yoichi invocasse uma princesa serpente da caverna Ryushi, mas fazia sentido. Ishikishimaime tinha a melhor habilidade de invisibilidade entre as 3 princesas serpentes. Orochimaru havia passado no segundo teste ao atender ao seu pedido. Orochimaru então invocou 2 cobras especiais e disse a Kenji e Shinichi: suportem isso. As cobras engoliram os 2 ninjas, depois encolheram para 1 metro de comprimento e se enterraram no subsolo. Vamos segui-los. Yoichi disse a Ishikishimaime. Ele se perguntou como ela o ajudaria com a invisibilidade. Fique dentro do meu chakra sábio. Ishikishimaime flutuou nas costas de Yoichi como uma mochila, liberando o chakra sábio para torná-los invisíveis. Mesmo no modo sábio, Orochimaru não conseguia senti-los. Nem mesmo o modo sábio consegue detectá-los. Yoichi-kun, você é perfeitamente invisível. Depois que Orochimaru falou, ele permaneceu em silêncio. Já foi embora? Envolto no chakra sábio de Ishikishimaime, Yoichi não sentiu nada de anormal, embora a presença dela em suas costas fosse estranha. A princesa cobra não tinha nenhuma propriedade humana. Abraçando-a com força, Yoichi podia senti-la claramente. Ishikishimaime ocasionalmente estalava sua língua de cobra em seu pescoço, fazendo Yoichi agarrar seu pé coberto por uma meia em advertência antes de continuar. Quando chegaram perto do acampamento, as cobras encontraram um local escondido que tinham acabado de patrulhar e soltaram Kenji e Shinichi. Cobertos de muco, eles sabiam que o método era eficaz, mas Yoichi preferiu não usá-lo. Hyuga Shinichi ativou seu Byakugan, e Yamanaka Kenji usou uma técnica secreta do clã para conectar suas mentes, compartilhando a visão de Shinichi com Yoichi. O Byakugan de Shinichi conseguia enxergar 2 quilômetros, cobrindo a maior parte do acampamento. Se não encontrassem os ninjas da pedra oculta ali, procurariam pelo acampamento. Felizmente, depois de um tempo, Shinichi localizou a pedra oculta. Ao mesmo tempo, Yoichi sabia a localização deles.
Com o local definido, ele se mudou para o acampamento. Invisível, sem cheiro e indetectável, a habilidade de Ishiki Shimaimi fez de Uchiha Yoichi um fantasma. Evitando a nuvem oculta, Yoichi se aproximou das tendas da Pedra Oculta. Cerca de 60 ninjas, não mais do que 3 por tenda. Mataram alertaria os outros, mas nenhum deles era páreo para ele de perto. Uma vez alarmados, seriam apenas alvos. Planejando sua abordagem, Uchiha Yoichi entrou em uma tenda. Quem? A lâmina relâmpago cortou uma garganta instantaneamente. Inimigo. Ao verem seu companheiro cair, os outros dois gritaram e tentaram formar selos. Muito lento. Capítulo 168. Quando Yoichi começou seu ataque, Ishiki Shimaimi o soltou e flutuou para fora para se esconder. Caso contrário, com o corpo de Yoichi envolto no chakra de liberação de relâmpagos, ela ficaria completamente paralisada pela eletricidade. Liberação de terra. Com um sopro, a lâmina de Yoichi perfurou o coração de um ninja de Vagakuri, seguida por uma onda de raios, enviando o ninja direto para o inferno. Outro ninja de Vagakuri já havia começado a usar um jutsu, o que levaria tempo para ser aprendido. Clone de madeira. Yoichi criou 4 clones de madeira. Um clone de madeira, usando o modo de chakra de liberação de relâmpagos, avançou diretamente contra os ninjas de Vagakuri, matando-os continuamente com velocidade e técnicas de lâmina afiada. Enquanto isso, Yoichi e outros 3 clones de madeira usaram a liberação de terra para cavar no subsolo, alcançando os 4 cantos ao redor do acampamento de Vagakuri. O grande acampamento de Vagakuri já estava em caos. Sob a liderança de Kitsushi, muitos ninjas de Vagakuri se reuniram, preparando-se para cercar e matar o clone de madeira de Yoichi. Isso só facilitou o próximo jutsu de Yoichi. Ele e os 3 clones de madeira formaram selos de mão simultaneamente, fazendo o chão tremer violentamente. Mokuton, Jukai Kotan. Uma vasta e densa floresta irrompeu do solo, avançando em direção ao centro do acampamento e Vagakuri a partir dos 4 cantos. É o Mokuton. Ataque com jutsus e marcadores explosivos para afastá-lo. Kitsushi gritou em pânico, formando rapidamente selos de mão, liberação de terra, lanças de terra. Ele sabia que as defesas da liberação de terra não resistiriam ao Mokuton. Somente o jutsu ofensivo de quebrar as árvores gigantes poderia deter o ataque. Depois que ele usou seu jutsu, o chão explodiu com lanças de pedra afiadas, estendendo-se por quase 100 metros à frente, colidindo com Jukai Kotan. Entretanto, depois de apenas alguns segundos, as lanças de terra foram destruídas por Jukai Kotan. Liberação de terra, cajado de pedra. Liberação de terra, pilares de pedra. Liberação de terra, dragão de pedra. Inúmeros jutsus de liberação de terra e selos explosivos foram lançados contra as enormes raízes das árvores, mas seus contra-ataques apenas retardaram ligeiramente o ataque. Os jutsus de liberação de terra foram menos eficazes do que os selos explosivos para deter as árvores. Logo, Jukai Kotan forçou os ninjas de Vagakuri a se dispersarem. Nesse momento, Yoichi sentiu um grande número de ninjas da nuvem oculta se aproximando, especialmente um se movendo em alta velocidade. No segundo seguinte, Yoichi criou vários outros clones de madeira para continuar matando os ninjas de Vagakuri, enquanto seu corpo principal, envolto em chakra de liberação de relâmpagos, disparava na direção da ameaça que se aproximava. Entretanto, depois de apenas algumas centenas de metros, Yoichi foi interceptado por um grupo de ninjas da nuvem oculta. É o presa relâmpago de Konoha. Ele está aqui. O ninja da nuvem oculta gritou, enquanto os outros se preparavam para lançar seu jutsu. De repente, viram uma garota de cabelos brancos aparecer, voando em direção a Yoichi e o abraçando antes de ambos desaparecerem. Desaparecido? Onde ele está? Ninja sensorial. Moei-senpai, usei meu jutsu de detecção, mas não consigo detectar ninguém à frente. Droga, bombardeiem a área com jutsu. Sob o comando do Moei da nuvem oculta, vários jutsus e uma barragem de marcadores explosivos e shuriken cobriram a área, não poupando nem mesmo uma formiga. Após 2 rodadas de bombardeio, ainda não havia sinal do presa relâmpago de Konoha. Onde ele está? Moei perguntou com os olhos arregalados. O ninja sensor respondeu rapidamente. Moei-senpai, não consigo sentir a presença de presa relâmpago. Ele pode já ter. Uma figura cercada por raios apareceu, emanando uma aura furiosa, imediatamente perguntando: onde está presa relâmpago? Moei rapidamente relatou: Asama, interceptamos presa relâmpago aqui, mas uma garota de cabelos brancos apareceu de repente, o abraçou e eles desapareceram. Ordenei um bombardeio de jutsu, mas não havia sinal de presa relâmpago. Ao ouvir isso, a raiva de A ficou ainda mais intensa. No meio da noite, esse bastardo se infiltrou, causou estragos e saiu ileso? Deve haver alguém ajudando por perto. Formem equipes de 20 e procurem. Avisem ao serem descobertos. A ordenou com raiva, e os ninjas da nuvem oculta ao redor responderam em uníssono. Sim, Asama. Eles rapidamente se dividiram em 3 equipes, dispersando-se em 3 direções para fazer a busca. Enquanto isso, no acampamento de Vagakuri, a floresta Mokuton gradualmente parou quando os clones de madeira de Yoichi ficaram sem chakra e foram derrotados pelos ninjas da nuvem oculta que chegavam. Apenas o último clone de madeira foi encurralado por Kitsushi e os ninjas de Vagakuri. O clone cuspiu ferozmente e fingiu não querer. Não é a localização do 8 caudas, acho que o Killer B teve sorte. O que você disse? Kitsushi estava cheio de perguntas, mas não teve tempo de reagir antes que o clone de madeira de Yoichi se transformasse em uma escultura de madeira, pois seu chakra estava acabando. Caramba! Um Kitsushi enfurecido chutou a escultura de madeira e a fez em pedaços e rapidamente ordenou: resgatem os feridos. As enormes raízes das árvores ao redor, vindas de Jukai Kotan, os forçaram a se dispersar e escapar.
Com a presa relâmpago os matando, Kitsushi não teve escolha a não ser lidar primeiro com os clones de madeira de Yoichi. Além disso, as últimas palavras de Yoichi deixaram Kitsushi desconfortável. Será que presa relâmpago estava atrás dos Jinchuriki do Oito Caudas? Fazia sentido, já que um Jinchuriki representava a maior ameaça no campo de batalha. Sem um Jinchuriki a guerra seria prolongada. A força de presa relâmpago poderia até expulsá-los do País do Fogo. Mas por que ele estava vasculhando o acampamento de Iwagakure em busca dos Jinchuriki do Oito Caudas? Ele interrogou a nuvem oculta? Com seu Mangekyou Sharingan, a nuvem oculta enganou os ninjas de Konoha, dizendo que Killer Bee estava descansando em seu acampamento para induzir Konoha a atacá-los? A nuvem oculta poderia não saber se os ninjas de Konoha se infiltrariam, mas eles poderiam ter dado informações falsas para reduzir o risco do Oito Caudas. Se os ninjas de Konoha não viessem, nada aconteceria. É essa a estratégia da nuvem oculta? Kitsushi cerrou os punhos em fúria. Essa era apenas uma especulação pessoal, mas a expressão de Yoichi e seu acampamento recém-construído, com suas próprias patrulhas do lado de fora, levantaram dúvidas. Kitsushi-sama. O ninja de Iwagakure se aproximou e relatou solenemente. 3 equipes de patrulha perderam e temos 15 sobreviventes. Quantos? Kitsushi quase desmaiou ao ouvir isso. Eles tinham 66 pessoas no total, agora restavam apenas 15. Este único ataque lhes custou quase 50 vidas? Presa relâmpago de Konoha. A raiva de Kitsushi quase o fez morder a língua. Trazendo a elite de Iwagakure para ajudar a nuvem oculta, com An e Kami mortos no campo de batalha, e agora perdendo tantos ninjas de elite para a presa relâmpago. As perdas foram severas. E as ações da nuvem oculta com tantas baixas ainda estavam no território da nuvem oculta. Kitsushi não pôde investigar. Logo a retornou após a perseguição infrutífera, sentindo-se desconfortável ao ver apenas uma dúzia de ninjas de Iwagakure, e perguntou rapidamente, Kitsushi-san, e os outros amigos de Iwagakure? Retornaremos à Terra amanhã. Esta operação termina aqui. Kitsushi disse, ordenando aos ninjas restantes de Iwagakure que reunissem os corpos e os levassem de volta. Cadáveres ninjas eram valiosos, contendo caminhos de chakra e chakra residual, úteis para o estudo de jutsus. Aqueles capazes sempre recuperavam os corpos ninjas de sua aldeia. Somente em situações como a derrota anterior de Konoha, em que não conseguiram levar os corpos, eles seriam deixados para trás. Kitsushi queria gritar, mas não sabia o que dizer. Iwagakure já havia sacrificado muito por esta guerra, com mais de 60 ninjas reduzidos a tão poucos. Se ele obrigasse Kitsushi a ficar, eles se desentenderiam com Iwagakure. Se Kitsushi voltasse, o que seu pai faria? Preciso informar meu pai para encontrarmos um jeito de voltar rápido. Sentiu a hostilidade de Kitsushi. Embora a presa relâmpago tenha atacado Iwagakure, não teve nada a ver com a nuvem oculta. Do outro lado, Yoichi, segurado por Ishiki Shimaimi, voou para fora do acampamento da nuvem oculta, evitando o jutsu da nuvem oculta. Yamanaka Kenji e Yuga Shinichi se enterraram na barriga da cobra invocadora e escaparam para o subsolo. Viu, humano, o poder da nossa caverna Ryushi? Caminhando corajosamente diante dos humanos sem ser detectado. Eu vi claramente, seu jutsu sábio é inútil contra dojutsu. As palavras de Yoichi fizeram Ishiki Shimaimi engasgar, que o encarou e continuou. Você prometeu me dever um favor. Eu quero agora. Espere até estarmos seguros. Não vou voltar atrás na minha palavra. Por que a pressa? Yoichi a interrompeu. A pequena serpente se agarrou com muita força, pressionando suavemente, e se enrolou nele como uma cobra. Além disso, ela cheirava bem, por incrível que pareça. Depois que Ishiki Shimaimi o deixou perto de Orochimaru, ela flutuou triunfante ao lado de Yoichi. Agora, meu favor. Eu quero chupar seu. Espera, por que você está formando selos? Eu pago na próxima vez. Contrato encerrado. Yoichi encerrou a invocação, mandando Ishiki Shimaimi de volta e evitando retribuir a invocação de uma besta na frente dos outros, o que seria constrangedor. Orochimaru perguntou. Yoichi-kun, como foi? Suavemente. Apenas 1/5 dos ninjas de Iwagakure sobreviveu. Eu sutilmente semeei a discórdia entre Iwagakure e a nuvem oculta antes que meu clone se dissipasse. Vamos ver se eles acreditam. A missão foi um sucesso. Iwagakure não será visto neste campo de batalha. Se eles desconfiam ou não da nuvem oculta depende da sorte. Orochimaru sorriu, reconhecendo que a natureza humana era imprevisível. O resultado superou as expectativas. Sério, presa relâmpago não falhou em nenhuma missão. Os 4 retornaram ao acampamento de Konoha, chegando ao amanhecer. Tsunade, Sakumo e Omura esperaram a noite toda. Sakumo estava pronto para a batalha, apoiado por Tsunade, mas com a oposição de Omura. A missão foi um sucesso. Os ninjas de Iwagakure não serão mais vistos aqui. Yoichi relatou, chocando a todos, especialmente Omura. Infiltrando-se em um acampamento com quase 3.000 homens, matando dezenas de ninjas de Iwagakure e retornando ilesos. Tudo isso realizado sozinho por Yoichi. Ishiki Shimaimi era considerado parte de sua força, ser invocado significava parte de seu poder. Omura não conseguia compreender o poder crescente de Yoichi. Mesmo após a derrota de Konoha, Yoichi não havia perdido, matando 2 Jinchuriki perfeitos antes de partir, infiltrando-se em um acampamento de 1.000 homens, matando dezenas e escapando ilesos. Nenhuma missão fracassada, assustando os ninjas da nuvem oculta e fazendo-os fugir ao vê-lo. Se ele competisse pelo título de Hokage, o que Hiruzen faria? Omura ponderou a situação interna da vila, à medida que as condições do campo de batalha melhoravam. A juventude de Yoichi era sua única fraqueza. Ele precisava discutir isso com Hiruzen, pois deixar um Uchiha militarista se tornar Hokage seria trair a vontade de Tobirama Sensei.
Sakumo, alheio aos pensamentos de Omura, disse, bom trabalho, Yoichi-kun, Orochimaru. Descansem agora, eu cuido do resto. Apesar de entregar o comando a Omura devido a ferimentos, Sakumo não conseguia relaxar, sobrecarregado de preocupações. Deixe com você, Sakumo-senpai. Yoichi sorriu para Tsunade antes de sair, deixando-a um pouco irritada, e pediu licença para descansar. Orochimaru a observou partir, imaginando que Jiraiya não teria a mínima chance. Misturado com sapos, se ele ouvisse beberia até cair. Capítulo 169. Yoichi e Tsunade caminharam um após o outro até a entrada da tenda, mas Yoichi parou de repente. Virando-se, Yoichi perguntou, Tsunade-sama, você ficou acordada a noite toda? Com uma missão tão importante, como eu poderia ficar tranquilo? Pirralho, você participou de pouquíssimas guerras no mundo ninja. Tsunade cruzou os braços e virou a cabeça, indicando que estava um pouco preocupada, e por isso mandou Shizune descansar e ficou esperando notícias. Para uma ninja poderosa, ficar acordada a noite toda não era grande coisa. Parece que você ficou acordada por mais de uma noite, andando de um lado para o outro. Seus saltos estão um pouco gastos. Yoichi apontou após consultar seu guia, olhando para os calcanhares dela, notando leves marcas vermelhas, quase invisíveis a menos que fossem examinadas de perto. Este guia de estratégia foi incrivelmente detalhado. Tsunade ficou um pouco surpresa. Como você sabe disso? Espere, isso não tem nada a ver com você. Não acorde Shizune, deixe-me ajudá-la a relaxar um pouco. Yoichi gesticulou pedindo silêncio e pegou a mão macia de Tsunade, levando-a até sua tenda. Tsunade hesitou, então cerrou os dentes de raiva pensando, essa pirralha atrevida. Chega, pirralho. Você não conhece seus limites? Eu sou um dos Sannin. Mostre respeito. Uma vez dentro da tenda, o rosto de Tsunade demonstrava raiva, o que era bastante intimidador. Yoichi se assustou, mas viu uma mensagem no guia estratégico e não conseguiu evitar um sorriso irônico. Se desse errado, ele poderia acabar gravemente ferido com um soco. Entretanto, confiando no guia, Yoichi decidiu seguir suas instruções apesar do medo. Yoichi pressionou os ombros de Tsunade, fazendo-a sentar na cama, depois levantou o pé dela e tirou a sandália. O que você está fazendo? Tsunade ficou momentaneamente atordoada. Ela havia demonstrado raiva evidente, mas aquele pirralho não entendia suas intenções. Será que ele queria forçá-la a agir? Pensando nisso, Tsunade cerrou os punhos, pronta para lhe dar uma lição. Pretendo usar um método especial para te ajudar a relaxar. Agradeço a preocupação, mas não vou me machucar antes de completar nossa aposta e me tornar Hokage. Pode ficar tranquila, Tsunade-sama. Ao ouvir Yoichi mencionar o acordo, a maior parte da raiva de Tsunade se dissipou, empreendendo missões tão perigosas, notando seus passos, tudo para concordar com eles. Tsunade viu duas outras figuras além de Yoichi, seu antigo amante e seu irmão Navaki. Não estou preocupado. Tsunade virou a cabeça com a voz muito mais suave do que antes, e seus punhos cerrados relaxaram. Ela se apoiou na cama sem retrair os pés brancos e macios. Sentindo-a relaxar, Yoichi respirou aliviado secretamente. A declaração amenizou a situação, até mesmo aumentando um pouco o afeto dela. Seguindo as instruções do guia, Yoichi aqueceu as mãos e começou a massagear os pés de Tsunade. Embora não estivesse familiarizado com técnicas de massagem, Yoichi se concentrou em aquecer as mãos, fingindo massagear seriamente. Os pés de Tsunade eram realmente lindos, Yoichi notou. Para uma mulher na casa dos 30, seus pés eram notavelmente lisos e belos, com unhas pintadas de vermelho. Enquanto Yoichi massageava, os dedos dos pés dela se curvavam de forma fofa. Vendo a cabeça de Tsunade virada e silenciosa, Yoichi tirou a sandália do outro pé dela, colocando-a na perna dele e continuando sua massagem. Ele pensou em como Jiraiya ficaria com inveja, provavelmente babando se visse isso. De repente o guia pediu que Yoichi parasse. Ele colocou os pés de Tsunade no chão e a ajudou a calçar as sandálias, dizendo, não tenho experiência com massagens, então me desculpe se não foi confortável. Está bem, muito melhor. A voz de Tsunade ficou mais suave, demonstrando alívio. Se Yoichi tivesse continuado, ela não saberia como reagir. Esse pirralho parecia entendê-la profundamente, sempre sabendo como cuidar dela. Eu voltarei. Descanse bem. Tsunade disse, e então saiu rapidamente da tenda de Yoichi. De volta à sua tenda, ela ainda sentia o calor persistente em seus pés. Ao perceber as intenções de Yoichi, Tsunade se sentiu em conflito. Rejeitá-lo não foi fácil, já que Yoichi nunca revelou explicitamente seus sentimentos. Eles tinham um acordo e ela o aceitou. Evitá-lo não seria fácil. Deitada na cama, Tsunade sentia-se profundamente em conflito. O cuidado de Yoichi em cada pequeno detalhe dificultava que ela se manifestasse. Já tive um amante antes, e a diferença de idade entre ele e esse pirralho é enorme. É impossível. Não vou rejeitá-lo agora, resolvo isso depois. Decidindo não pensar muito nisso, Tsunade tentou dormir, sua decisão alinhada com a previsão do guia, dando novos sinais a Yoichi. Como o novo prompt não era urgente, Yoichi decidiu descansar. Depois de reunir os corpos dos ninjas de Vagakuri, Kitsushi deixou o acampamento da nuvem oculta sem informar. Essa ação deixou-a inquieto. Ele queria mandar alguém atrás de Kitsushi, mas Dodai o impediu. Se a tivesse feito isso, sua reputação na nuvem oculta teria sido arruinada. A aliança entre Vagakuri e a nuvem oculta não era segredo. Seu sucesso no campo de batalha deveu-se em grande parte ao apoio de Vagakuri. Agora, com Vagakuri sofrendo pesadas perdas e querendo retornar, capturá-los faria parecer desprezível, arruinando sua reputação duramente conquistada. Dodai aconselhou-a a estabilizar a linha de frente. Embora Yoichi fosse poderoso, eles poderiam vencer aproveitando sua vantagem numérica. Enquanto isso, Katsushi retornou ao país da Terra com os ninjas sobreviventes, informando ao Noki das perdas, que já estava furioso com as mortes de Roshi e Yan.
Onoki, que não era um lutador físico, quebrou facilmente várias mesas com raiva. Ao ouvir o relato de Kitsushi, o rosto de Onoki tornou-se sombrio. Yoichi quase havia exterminado suas forças de elite e os deixado sem Jinchuriki por mais de uma década. Onoki não esqueceria esse rancor. Ele também suspeitava do envolvimento da Vila da Nuvem, dada a rivalidade de longa data entre eles. Onoki decidiu entrar no campo de batalha, visando a destruição mútua com a Nuvem Oculta e Konoha. Ambas as frentes de batalha estavam em um impasse, com as forças de Vagakuri e da Nuvem Oculta não desistindo. A Nuvem Oculta convocou outros 1.500 ninjas, elevando seu número para quase 4.000. Suas forças causaram estragos na Terra do Fogo, atacando pequenas cidades e causando destruição sem massacrar civis, criando pânico generalizado. Sakumo e Omura enviaram equipes para interceptar, mas os 900 ninjas de Konoha estavam em menor número. Muitas equipes da Nuvem Oculta eram fortes, e os reforços de Omura eram, em sua maioria, ninjas de nível inferior. As forças de Konoha, excluindo ninjas de elite como Yoichi, eram mais fracas. Incapaz de deter as ações da Nuvem Oculta, mas notícias chegaram ao acampamento de Konoha. Yoichi, no entanto, não se apressou, matando equipes da Nuvem Oculta durante as missões, mas sem se esforçar. Ele já havia alcançado fama suficiente e decidiu desacelerar. Sakumo sentiu alguma pressão, mas menos do que Omura, cujo trabalho era impedir novas invasões. No entanto, Sakumo não conseguia lidar com infiltrações de pequena escala. Apesar de seus melhores esforços, relatos de ataques da Nuvem Oculta chegaram ao Daimyo do Fogo, que questionou Konoha. Com Hiruzen ausente na Terra da Grama, Koharu cuidou dos assuntos da vila, incitando Omura a resolver a situação. Mas Omura não tinha mão de obra suficiente, e Yoichi estava se segurando. Considerando uma batalha decisiva, Omura sugeriu que Yoichi usasse sua força para desferir um golpe devastador na Nuvem Oculta, mas Yoichi recusou, citando a necessidade de guardar suas forças para um confronto final com o Oito Caudas. Yoichi não tinha intenção de aliviar a pressão de Omura, questionando sua própria importância. Capítulo 170. Já voltou? Tsunade tinha acabado de sair de sua barraca quando viu Yoichi retornando de fora e não pôde deixar de perguntar. Nos últimos 2 meses, Tsunade raramente falava com Yoichi, sentindo frequentemente a necessidade de evitá-lo ao vê-lo de longe. Mas como suas barracas eram próximas, eles se encontravam com frequência. Yoichi apenas acenava com a cabeça e a cumprimentava antes de ir embora. Esse comportamento indiferente fez Tsunade se perguntar se ela estava pensando demais. Eles não se falavam há quase 2 meses, então quando Tsunade viu Yoichi retornar de uma missão hoje, ela o cumprimentou. A missão acabou, posso descansar esta noite. Tsunade-sama, você vai buscar comida? Shizune provavelmente está ocupada na unidade médica. Vou buscar comida. Você quer? Que tal vir à minha barraca comer sashimi? Também tem um cordeiro mágico que trouxe, mas ainda não comi. Yoichi pegou um pergaminho de armazenamento e o balançou na frente de Tsunade. Aquela velha estava de mau humor havia 2 meses e hoje finalmente falou com ele. Era ainda mais difícil conquistá-la do que a senhora Mikoto. Sashimi? E cordeiro mágico? Os olhos de Tsunade brilharam ao ouvir a menção do cordeiro mágico. Ela se lembrou do cordeiro suculento e delicioso que provara da última vez, que deixará uma impressão duradoura, apesar da aposta que perderá para Yoichi. Nada de álcool. Tis, não me subestime, pirralho. Afinal, sou um ninja. Eu não beberia no campo de batalha. Tsunade estalou a língua e seguiu Yoichi para dentro da tenda. A comida do acampamento era fria, rações secas, nutritivas, mas sem gosto. Qualquer oportunidade de comer algo melhor era bem-vinda. Dentro da tenda, Yoichi montou uma mesa e tirou outro pergaminho de armazenamento, de onde tirou várias garrafas de saquê. Ops, errado. Sob o olhar esperançoso de Tsunade, Yoichi guardou o saquê e pegou outro pergaminho, dessa vez revelando sashimi e cordeiro mágico. O alimento preparado, selado no pergaminho, permaneceu fresco. Com 2 caixas de sashimi e uma de cordeiro mágico, havia mais do que suficiente para os 2. Yoichi colocou os molhos na frente de Tsunade e perguntou: como estão as coisas na vila? Estive em missões e não ouvi muitas notícias. É quase a mesma coisa. Embora o sensei tenha ido para a frente da região das gramas, os ataques de Vagakuri, Kusagakuri e Takigakuri não diminuíram. Jiraiya teve que recuar mais de 10 quilômetros. Enquanto falava, Tsunade pegou um pedaço de sashimi e o saboreou, com o rosto cheio de satisfação. Depois de comer rações ninja sem graça por tanto tempo, o sashimi de alta qualidade era uma delícia. No entanto, ela não pôde deixar de olhar para o sake sentindo-se um pouco insatisfeita. Uma bebida teria tornado a refeição perfeita. O terceiro Haikage aparecendo na região da grama, o que complica as coisas. Nem mesmo Sakumo, que domina a liberação de vento, consegue detê-lo. Mas com Danzou e o terceiro Hokage lá, a situação deve se estabilizar. Tsunade continuou. Tem sido difícil. O velho até considerou enviar eu ou Sakumo para a Terra das Gramas, pensando que como tocado, você e Orochimaru aqui, seria o suficiente. Yoichi perguntou surpreso, então você vai embora? Ainda não. Eles ainda podem resistir. Vendo a surpresa de Yoichi, Tsunade pensou que o pirralho não queria que ela fosse embora, fazendo-a repensar sua antiga distância dele. Não sei se eles vão conseguir resistir, mas aqui, Mitokado está no limite. O gabinete do Daimyo até enviou pessoas para nos interrogar. Isso não aconteceu nas 2 guerras anteriores. Não há escolha. Temos poucos ninjas. Tsunade balançou a cabeça. A vila tinha cerca de 2 a 3 mil ninjas reservas, mantidos afastados em caso de ataques de Suna ou Kirigakuri. Enviar todas as reservas aliviaria a pressão em ambas as frentes de batalha, mas deixaria a vila indefesa.
Se 1000 ninjas atacassem, chegariam aos portões de Konoha sem oposição. Ninguém na vila toleraria isso, então nem mesmo as repetidas insistências do daimyo conseguiram impedir Koharu Utatani de enviar mais ninjas. Eles só podiam esperar que os ninjas de Konoha, em ambas as frentes, aproveitassem as oportunidades para virar o jogo. Koharu e Mitokado acreditavam que essa frente era a melhor chance de Konoha reverter a situação, e foi por isso que Mitokado esperava que Yoichi lançasse um ataque total ao acampamento da nuvem oculta. Expulsar a nuvem oculta os ajudaria a vencer a outra frente. Pirralho, sinceramente, você pode usar esse formulário de novo? Godzilla? Eu posso, e poderia matar o Jinchuriki do 8 caudas, mas a nuvem oculta não deixa o Jinchuriki lutar comigo diretamente. Afinal, ele faz parte do combo AB, o futuro irmão do Raikage. Yoichi explicou, eu poderia destruir o acampamento da nuvem oculta, mas não seria capaz de matar todos os ninjas da nuvem oculta. Depois de usá-la, ficaria fora de ação por um dia. Se o Jinchuriki do 8 caudas usasse uma Bijudama, ela poderia destruir centenas de quilômetros. O Jinchuriki do 8 caudas estava se escondendo dele. Se ousasse aparecer, significava que tinha um jeito de lidar com ele. Yoichi não havia esquecido que a nuvem oculta tinha planos para um canhão de chakra capaz de destruir pequenos meteoros. Se tivessem outros meios para conter sua forma Godzilla, ele estaria em apuros. O principal motivo era que Yoichi não queria ajudar Mitokado. Além disso, os ninjas Uchiha eram fortes e bem protegidos, com armaduras de batalha que minimizavam suas baixas, então Yoichi não precisava se preocupar. Tsunade, curiosa sobre Godzilla, perguntou, que tipo de monstro é esse? Como você o selou dentro de você? É um rei monstro mais forte que um biju, mas suas origens são incertas. Ao contrário dos biju, ele não resiste. Yoichi disse que muitos já tinham visto sua forma Godzilla, e a informação era amplamente divulgada, então não havia necessidade de escondê-la. Além disso, mesmo sabendo de seu poder, os inimigos não conseguiam combatê-lo facilmente. Você tem muita sorte, pirralho. Tsunade disse isso e voltou a saborear o sashimi de alta qualidade. Ela também pensou em Shizune, ocupada na unidade médica. Recentemente ela havia ensinado 2 jutsus médicos a Shizune e a enviado para ajudar na unidade médica, onde a experiência foi inestimável. Sentindo-se um pouco culpada, Tsunade perguntou se podia levar uma caixa para Shizune. Yoichi concordou, sem se importar com uma única caixa de comida. Tsunade, encantada, perguntou descaradamente se podia tomar uma bebida. Só 2 xícaras. Vou ficar sóbrio rapidinho e não vou causar problemas. Você acabou de dizer que não beberia no campo de batalha, Tsunade-sama. Você não tem moral. Só 2 xícaras não vão me fazer efeito. É só um gostinho. Além disso, você trouxe álcool para o campo de batalha, quebrando as regras ninja primeiro. Tsunade respondeu. Yoichi mudou de tom de repente. Você pode beber 2 xícaras, mas eu tenho uma condição. Qual condição? Deixe-me supervisionar. Se você ficar bêbado e fizer birra, pode usar sua força para destruir o acampamento. Eu não faria isso, pirralho. Quem você pensa que eu sou? Tsunade cerrou o punho com raiva, avisando que ela não destruiria o acampamento mesmo se ficasse brava. Tudo bem, então vá em frente. Este é Saketemitsu da Terra do Mel, muito raro, apenas 100 garrafas por ano. Já ouvi falar, mas é difícil de encontrar. Não esperava que você tivesse. Ei, o que você está fazendo? Tsunade, animada para provar o sake, viu Yoichi tirar as sandálias e colocar seus pés brancos e macios em seu colo. Este é um método para supervisionar e ajudar você a relaxar. Um procedimento perfeitamente normal. Yoichi disse seriamente, aquecendo as mãos e massageando os pés brancos de Tsunade novamente. Solte, pirralho. Tsunade-sama, beba. Senão, o cheiro vai se espalhar e os outros vão saber que você bebeu em tempos de guerra. Não se incomode comigo, a menos que planeje destruir o acampamento com sua força. Enquanto Yoichi massageava, os pés de Tsunade ficavam macios e suaves, sempre limpos e raramente suavam quando não estavam lutando. Os dedos dos pés dela se curvaram de forma fofa enquanto Yoichi tentava massagear seu dedo mindinho, com Tsunade resistindo, mas não conseguindo se afastar. As palavras dele, combinadas com os bons sentimentos que ela nutria por Yoichi, impediram que ela se irritasse. Desta vez, ela não estava tão furiosa quanto antes. Esse pirralho gosta mesmo dos meus pés, não é? Enquanto as mãos quentes de Yoichi a massageavam, o rosto de Tsunade corou. Ela nunca imaginara que seus pés pudessem ser tão atraentes, o que fez com que Yoichi se concentrasse neles. Tsunade virou uma xícara de saquê, tentando acalmar o calor crescente em seus pés. Mas o saquê deixou seu rosto mais vermelho, embora o gosto fosse excelente, distraindo-a um pouco. Macios e perfeitamente proporcionados, os pés de Tsunade não tinham falhas. Yoichi entendia por que ela usava sandálias. Se seus pés tivessem defeitos, ela poderia ter usado sapatos ninja para escondê-los. Uma xícara. 2 xícaras. Embora planejasse tomar apenas 2 xícaras, Yoichi não a impediu, e Tsunade usou o saquê para mascarar seu constrangimento. Tsunade se tranquilizou, dizendo que era apenas uma massagem nos pés. Beber e relaxar lhe beneficiou. No entanto, o calor crescente em seus pés a deixou com uma sensação indescritível. Chega, pirralho. Já terminei de comer. Vou esperar pela Shizune. Tsunade bufou, virando a cabeça e puxando levemente a perna para sinalizar que havia terminado. Sentindo-se um pouco arrependido, Yoichi a soltou e a ajudou a calçar as sandálias. Ele então entregou a ela uma caixa de sashimi para Shizune, perguntando, Tsunade-sama, você quer mais Saketemitsu? Tsunade se virou sem olhar para Yoichi. Não é tão bom quanto eu pensava. Não tão bom, mas ela bebeu a garrafa inteira? Teimosa como sempre. Tsunade pegou a caixa de sashimi e saiu rapidamente da barraca, encontrando Shizune do lado de fora. Shizune, trouxe comida para você. Você tem trabalhado muito ultimamente, então aproveite. Tsunade explicou, mas Shizune sentiu o cheiro do álcool e franziu a testa. Tsunade-sama, você bebeu no acampamento? Tudo bem, Shizune, eu sei.
Vamos conversar lá dentro. Tsunade rapidamente cobriu a boca de Shizune e a arrastou para dentro da tenda, não querendo que outros ouvissem. Campo de batalha do País da Grama. Hiruzen chegou ao acampamento e lutou contra o terceiro Raikage diversas vezes. O terceiro Raikage era um oponente formidável, capaz até de neutralizar a liberação de vento de Hiruzen. Sua liberação de fogo era ainda mais difícil de atingir. Se não fosse por sua maestria em vários jutsus, ele não teria conseguido detê-lo. Se o terceiro Raikage ainda tivesse os 2 braços, Hiruzen teria achado ainda mais difícil. Okage-sama, estou aqui. Minato disse enquanto entrava na tenda. Minato, tenho uma missão crucial para você. Os movimentos de Vagakure estão se tornando mais agressivos. Precisamos encontrar uma maneira de detê-los. Destruir a ponte Kanabi pode cortar suas linhas de suprimentos, retardando seu avanço e nos dando uma chance de contra-atacar. Você é a melhor escolha para esta missão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.